Olá! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje eu tenho aqui a companhia muito especial desse querido cristão, que a primeira coisa que me vem à mente quando eu olho para ele é isso, é um cristão de marca maior. Ele que é um neurocientista, fisiologista. Eu tenho a honra de receber aqui o Adonis Carnevale. Seja bem-vindo! Muito obrigado, viu, Paulinha, pelo convite. E antes da gente poder começar, eu quero te parabenizar, na verdade. Porque você é uma voz que se levanta aí em meio a essa geração que muitas vezes está caída, está destruída, está precisando de pessoas se levantando. E cada vez mais nós precisamos de mulheres fortes, posicionadas, com histórias que inspiram. E você é uma delas. É aquilo que eu sempre falo. O mais importante não é a gente olhar, às vezes, para o mal ou para aquilo que está ruim, igual muitas pessoas fazem, dizendo assim, não, mas olha o tanto de gente mal se levantando, pessoas ruins se levantando. O problema não é esse. O problema é quando os bons, aqueles que podem inspirar, que podem mudar a trajetória do planeta, eles acabam ficando em silêncio. E você está fazendo justamente o contrário. Você está sendo uma voz ecoando no planeta com esse podcast maravilhoso, com pessoas que com certeza vão transformar vidas, e você é uma dessas pessoas. Então eu quero te parabenizar, quero te agradecer como irmão aí na terra, irmão no reino. E parabéns aí pelo seu propósito, parabéns por poder abrir a sua boca, e que isso sirva de inspiração para quem está nos vendo aí, que você também possa se inspirar em mulheres fortes como a Paula, que você também possa abrir a sua boca. Às vezes não é num podcast, tá tudo certo, mas às vezes é abrir a boca para uma pessoa que está precisando aí na tua casa, no lugar que você tá, algum amigo, alguma amiga, no seu trabalho. Quantas vezes, às vezes, você encontra pessoas que estão precisando de uma voz amiga ou precisando de uma palavra e você, às vezes, negligencia isso. Você, às vezes, se omite, você, às vezes, se ausenta. Então, que nós possamos aprender com a Paula aqui e você possa mergulhar no seu propósito. Às vezes, você fica se perguntando, qual é o meu propósito? Que seja o seu propósito abrir um pouco mais a boca. Que nós possamos aprender e nos inspirar com a Paula. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite, viu, Paulinha? Imagina, eu que agradeço. Gente, vocês não imaginam o que é a energia desse cara, tá? Vocês estão aí, mas eu quero dizer, Adonis, que primeiro é o reino, é tudo por ele, né? E quem sou eu, como diz, né? Quem sou eu na fila do pão, né? No interior a gente fala, quem sou eu na fila do pão? Mas é porque existe algo que queima, né? Nós que somos cristãos e temos o reino, né? Chega um momento da vida que isso acaba queimando, pegando fogo, e a gente precisa realmente abrir a boca, como você falou, né? Porque o problema é o silêncio dos bons, né? Isso. Porque os maus estão aí. E eu que te agradeço a oportunidade. Você é uma pessoa assim que eu admiro muito, né? Que honra, que massa. Eu admiro a maneira como você se posiciona, né? Aí no digital, como pai, como esposo. E para mim é uma grande honra receber você. Logo vamos trazer a Lud também. E a Liz. Gente, vocês não fazem ideia do que é a Liz. A Liz tem 8 anos. 8 anos. A Liz tem 8 anos. E um dia eu tava rodando o Instagram, até arrepiou, cara. Olha que massa. E ela tem 8 anos e ela transborda. Isso que o Adonis está passando aqui, a filha dele transborda, ela faz live. Não, gente, vocês não acreditam que é essa menina, ela é pura luz, né? Figurinha. É uma coisa... E eu quero receber ela, tá? Não, vai ser o primeiro podcast dela. Ai, não, então nós já vamos marcar, já vamos deixar a agenda aqui. Vai ser massa. Vamos marcar, vamos trazer ela. E na ocasião eu vou trazer também o Alexandre, meu filho, que eles tiveram até a oportunidade deles se conectarem, né? Mas assim, quem vai falar é ela, tá? Porque ela tem algo assim, realmente sobrenatural. A gente vê assim, Deus transbordando na vida dela. Que privilégio ter uma família assim, né, Adonis? Privilégio mesmo. E assim, uma parada que você tocou no assunto me vem à memória, eu não posso deixar de compartilhar a importância que é o exemplo, né? Eu vejo assim, a Liz, ela sempre, desde quando ela se entende por gente, ela vê eu e Lud nesse movimento de transbordo. E quem não sabe, aí as crianças, nós todos temos neurônios aqui na nossa parte frontal, do nosso córtex frontal, chamado de neurônios espelho. Às vezes você tá aí querendo falar com seu filho e você vive falando pra ele, faz a tarefa, ou para de ficar só no celular, larga um pouco o videogame, vai fazer um esporte. Existem pais e mães que estão enfrentando esse desafio hoje com filhos. E o grande lance é, cuidado para que você não esteja falando algo com a sua boca, mas esteja demonstrando algo diferente com o seu exemplo, com o seu comportamento.
Porque, querendo ou não, a criança ela tem um neurônio espelho muito mais aflorado. E não importa aquilo que você tá falando pro teu filho, sim aquilo que você tá demonstrando. É aquela conversa que a gente já sabe e que eu acho fenomenal. A palavra, ela até convence, o discurso ele pode convencer, mas o exemplo, ele arrasta. E a Liz, ela vê desde a infância nós falando em celular, falando em palestra. E aí, obviamente que não é nem algo que a gente força. A bichinha vai lá e liga a live dela. Toda sexta-feira ela faz uma live devocional pra criança. É uma figura. É de mais 4 horas, né? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então a gente vai deixar o Instagram dela aqui. Segue lá, mostra isso, compartilha isso com seu filho, com outros pais e mães, para que vejam, né, a importância de você realmente ser um exemplo. Né? E tanto pro bom quanto pro ruim, né? Então é a pergunta que fica, às vezes, reflexiva, para que a gente possamos começar a esquentar esse bate-papo, né, Paulo? É, isso aí. Pergunta para você é o seguinte: hoje, quais são os exemplos que você tem dado? Você chega num lugar, você é lembrado pelo quê? Putz. Qual é o perfume que você deixa no ar? Pros seus filhos, pro seu cônjuge, pros seus amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente cognitivo, no ambiente de crescimento. Qual é o perfume? Qual é o aroma que você deixa no ar? E lembra que você vai ser não somente lembrado por isso, mas você está sendo inspiração para muitas pessoas que às vezes você não vê. Tem pessoas que estão me vendo aí e falam assim, mas eu, Adão, logo eu? Pois é, você. Você nem imagina que tem gente que sonha em ter o que você tem, sonha em estar onde você está hoje, às vezes só está reclamando. Mas ao mesmo tempo fica aqui um alerta. Será que hoje, os exemplos que você tem dado, você gostaria que seus filhos seguissem a mesma trajetória que você? Sobre aquilo que você faz, aquilo que você se comporta? Fica a pergunta, porque lembra, aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. É isso, cara, que forte. Fica essa reflexão. O Adonis sempre traz você, eu acho assim, a maneira como você se posiciona, Adonis, essa maneira, até às vezes a gente tá numa live, de repente você você fala, toma um susto, né? Você tá numa palestra, de repente você, e eu acho isso sensacional, eu adoro, eu me identifico muito e eu falo, cara, é sobre isso, é sobre é tão forte a mensagem que você carrega que chega um momento que você fala, cara, eu preciso sacudir as pessoas, né? Glória a Deus. E cada um tem uma entrega, né? Nós somos aí mensageiros e cada uma tem uma forma de entregar as mensagens, né? E eu gosto demais desse seu jeitão espontâneo, né? Irreverente de fazer e de trazer os questionamentos. Eu acho que o que falta é isso. Tem muita gente ditando, né? E pouca gente fazendo reflexão. Para e pensa. E quando você para, né? E ainda quando você traz um exemplo aí tão real daquilo que você vive, isso faz a pessoa falar, puta, cara, não é que é isso mesmo? Putz, deixa eu pensar. E que privilégio nosso conhecemos, né, esse nosso chamado, essa nossa identidade de filhos amados e poder passar isso aos nossos filhos, né? Eu falo assim que o meu filho, desde pequeno também, cresceu dentro dos princípios, né? Ele ia comigo para a igreja, ficava na salinha, e aí, às vezes, a gente está num ambiente que é mais pentecostal, que o céu desce, aquela coisa toda, e ele está ali pleno, né? Ele tá ali curtindo. E aí até uma amiga falou assim, nossa, ele não acha estranho? Eu falei, não, ele acha estranho um lugar que você fica em silêncio. Que ele vai, outro dia ele foi num vou dizer aqui, né, o lugar com a minha mãe, ele falou assim, mãe, é tão sem graça. Todo mundo só senta e levanta, senta e levanta. Então, assim, como realmente, né, nós somos privilegiados em trazer ao mundo uma geração nova que vai carregar e vai disseminar essa mensagem, né, que nós estamos deixando esse legado para as próximas gerações, né, Adonis? É isso. Amém. E agora você vem aí com um menino. Em nome de Jesus, vamos ver se é menino. Não sabemos. Não. Ó, vamos deixar registrado aqui já. Eu voto que é um menino. Máximos, Tomara que seja um menininho. Que dia que vai ser mesmo a revelação? 3 de junho. 3 de junho. 3 de junho agora nós vamos revelar. E a ansiedade, cara? Eu tô bem. É? Tô bem. A surpresa é boa, né? A surpresa boa de qualquer jeito. De qualquer forma, né? Filho é uma herança, é uma bênção. Legal. O Adonis, me conta uma coisa. Você é de Ribeirão Preto. Natural de Ribeirão. Natural de Ribeirão. Você e a Lud. Como é que foi? O que trouxe vocês para o Alphaville? Como é que esse movimento te trouxe para cá? Muito massa. Eu estava no mercado digital. Eu entrei, já tinha um movimento de pós-graduação, já tinha me estabelecido assim na área da saúde como mentor, como um professor,
como um empresário. E em 2020 eu entrei no mercado digital, como um chamado mesmo, algo poderoso, assim, para mim. Hoje eu vejo para trás e falo, uau, algo que mudou toda a minha trajetória. E de 2020 a 2021, Deus nos abençoou de uma forma tremenda, assim, eu e minha esposa, e nós prosperamos demais. E nós estávamos, assim, num ponto da nossa vida onde nós estávamos muito confortáveis, muito cômodos. Na zona de conforto. Numa zona de conforto, literalmente. Em plena pandemia. Isso. Pessoas, às vezes, elas confundem, Paulinha, zona de conforto com zona de comodidade. Como assim, Adonis? A zona de conforto é realmente quando você está no conforto. Você não tem problemas financeiros, você não tem problema de moradia, você não tem problema de saúde. Você está realmente numa zona de conforto. Você consegue não somente pagar suas contas, mas você consegue prosperar, você consegue viajar. E eu realmente estava nessa zona de conforto. Tava já com previsibilidade. Só que tem pessoas que estão numa zona de comodidade. Elas acham que elas estão na zona de conforto, mas elas estão na zona de comodidade. Que é o quê? Você não está saindo do lugar, você está parado, estagnada. E o que acontece com você é que você fala que você está numa zona de conforto, só para o teu cérebro poder passar a mão na sua cabecinha. Mas não, você está numa zona de comodidade, porque sua vida às vezes está uma bosta. Está uma bosta financeiramente, você está brigando para pagar a conta, parece que você está saindo para guerra todos os dias. Seu relacionamento conjugal está uma bosta, o relacionamento dos seus filhos está ruim, seu ambiente social é horrível. Então não confundam zona de conforto com zona de comodidade. Então voltando, eu estava numa zona de conforto, eu e minha esposa, estava tudo a mil maravilhas. Só que, olha que massa, quando a gente pega a palavra, tem alguns pontos muito fortes. As pessoas já podem se perguntar assim, pô, mas você vai trazer Bíblia? Pois é um livro de sabedoria, é o único livro que foi perseguido na história da humanidade e mesmo assim foi o livro mais vendido da história da humanidade. Uau. Até hoje o livro mais vendido. O livro com mais cópias também, se você for analisar de forma arqueológica, que historicamente é uma das formas científicas de você analisar se um documento histórico ele é real ou não, ele tem validação científica, é a quantidade de cópias de diversas línguas. E a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, ele tem mais de 5.000 cópias traduzidas em língua grega, no hebraico na época era muito grego que era colocado, o aramaico também tinha algumas cópias. Só que mesmo esse livro sendo perseguido, ele é o que tem mais cópias, o que mostra a sua fidedignidade. Então, no mínimo, você não precisa colocar, não quero colocar crença nenhuma, mas leia esse livro, que é um livro de sabedoria. E no livro está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, verdadeiramente. Então eu vejo que isso assim, é você se deixar abraçar pelo próprio Deus vivo aqui na Terra. E foi isso que aconteceu comigo e com a minha esposa. Apesar de nós estarmos nessa zona de conforto, Deus olhava pra gente e falava assim, mas vocês querem viver só isso mesmo? Se eu tenho algo gigantesco pra vocês? E eu vejo assim Deus naquele momento falando assim, nem olhos viram, recitando pra mim. Porque realmente o que eu tô vivendo hoje é extraordinariamente maior e eu nunca nem pensei, nunca nem imaginei, nunca nem tinha penetrado no meu coração as coisas que eu vivo hoje. Porque pra mim aquele estágio estava bom. E aí começou no meu coração, no coração da Lud, por questões profissionais. Aqui é a meca do mercado digital, onde nós estamos em Alphaville, São Paulo. É a meca, que é onde você encontra as pessoas que estão fazendo o jogo acontecer no aspecto do mercado digital. Então, aí eu falei, pô, se a gente já atingiu esse nível, eu quero algo mais, eu quero algo maior. Nós temos que estar conectados com as pessoas que estão fazendo acontecer nesse mercado. Então, nós até queríamos já querer mudar de cidade, a gente estava pensando em Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, algo que colocava no nosso coração, mas aí Deus nos trouxe para cá realmente. Então, o primeiro ponto foi querer viver algo extraordinário, maior, só que eu nem estava pensando, nem passava pela minha cabeça, mas Deus já tinha um propósito gigantesco para nós estarmos aqui. E eu lembro que uma das grandes curas que eu tive, Paulo, eu e Lud, foi relacionada à escassez. Eu morava lá em Ribeirão Preto, num apartamento, e a gente alugava um apartamento dava mais ou menos uns R$6.500 na época. Um apartamento maravilhoso, 350 metros quadrados, de frente pro parque, com um lago maravilhoso, pôr do sol, a sacada era gigantesca. Pra você ter noção, dava pra treinar, alongar, tinha uma mesa de escritório na minha sacada. Uau. Coisa mais linda que tinha. E eu lembro que, na pandemia, eu e Lud começamos a cogitar morar em casa. Só que lembra que na pandemia começou a subir muito o preço das casas. Aí a gente foi ver o Alphaville lá em Ribeirão Preto na época. As casas estavam numa média de 10, 12 mil. Cara, eu vou te falar, a gente estava com multimilhões de reais na conta, parado. E nós tínhamos uma dificuldade de pagar um aluguel de 10, 12 mil reais.
Meu Deus. Uma escassez tremenda, assim, sabe? Que bloqueio. Algo incrível. E quando nós viemos pra cá, nós viemos por um aluguel de mais de 30 mil reais. Uau. Aí foi aquele negócio assim, será que é pra ir? Deu aquele medo. E às vezes é o que você tá passando, aí você que tá me vendo tá passando isso. Frio na às barriga. vezes não nessa perspectiva, às vezes não nessa magnitude, mas na sua devida proporção você tá passando isso. Só que olha que louco. Existem 5 vozes. Quero que você anote isso que você tá vendo. Ó. Existe a voz da nossa consciência, a voz do nosso cérebro, a voz das pessoas, a voz do diabo e a voz de Deus. A voz da sua consciência, ela sempre vai mandar você fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você não anda fazendo. Você conhece essa voz. Por exemplo, por que você não tá indo treinar? Essa é a voz. Por que você tá comendo doce todo dia? Você sabe que não precisa comer. Por que você tá comendo demais, às vezes? Por que você não acorda meia hora mais cedo? Essa é a voz da consciência. Por que você não trabalha e dá um pouco mais de energia? Por que você deixa os seus filhos no celular enquanto você tá no seu celular? Por que você não tá passando mais tempo com seus filhos? Por que você não tem um dia com o seu cônjuge? Então, essa é a voz da consciência. A outra voz é a voz do cérebro. A voz do cérebro, ela busca uma parada que a gente chama de princípio da sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele sempre vai buscar sobrevivência. Então, ele sempre vai buscar a zona de comodidade. Sempre que você estiver buscando, não faça isso por medo, ou não faça aquilo porque pode ser que dê errado, ou continue do jeito que tá, porque é melhor um na mão do que 2 voando. Essa é a voz do cérebro. Essa é a voz do cérebro. Vai sempre te manter no lugar que você tá. A voz das pessoas, ela é uma voz de multilateralidade. É uma voz onde pessoas vão poder falar coisas positivas ou coisas negativas. Isso vai depender do ambiente que você tá e de quem são as pessoas. Então é sempre uma voz que a gente não pode te dizer o que tá vindo. Você que vai me dizer quem são as pessoas que você se encontra, qual é o ambiente que você tá, e eu posso até te falar qual é a voz que você tá ouvindo. Mas isso depende muito do ambiente que você tá e das pessoas que você se encontra. A quarta voz é a voz do diabo. A voz do diabo, ela inclusive está escrita na Bíblia, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então é aquela voz destrutiva. Inclusive existem pessoas agora que devem estar ouvindo essa voz. Que é aquela voz que você não consegue falar pro seu maior inimigo coisas que você ouve de você mesmo. Mas não é você que está falando, é o diabo. Porque imagina, você é uma mulher que já é mãe, uma mulher que já tem uma vasta experiência. E você falou que você cresceu na igreja, né? Antigamente, vou fazer um paralelo aqui nessa voz. Antigamente a gente vinha muito, a Lud me conta isso, porque eu fui ateu muitos anos e eu me converti faz um pouco mais de 6 anos, 7 anos. Apesar de ter sido muito intenso, eu passei muito tempo ateu, não acreditava em Deus, porque meu pai macumbeiro, eu via muita coisa na religião, uma coisa muito maluca. Então eu sempre falei assim, não, as pessoas que se envolvem com religião, elas querem levar vantagem das outras pessoas. E eu pensava isso porque é o que eu via do meu pai, ok? E também via de vários pastores. Então não é sobre a religião. É sobre... Todo lugar vão ter pessoas que estão levando vantagem sobre certas coisas e pessoas boas. Então, ok, era uma falta de maturidade minha pra entender isso. Tá tudo certo. Só que você via antigamente, vai lá, década de 90, início dos anos 2000... Minha avó contava muito essas histórias de manifestações demoníacas e tudo mais. O demônio, o Satanás... ele se manifestava de uma forma diferente daquela que ele se manifesta hoje. Por isso que a gente via muito mais coisas cabulosas antigamente. Por exemplo, quem já nunca ouviu falar de uma história de assombração? Viu espírito, não sei o que lá, parada muito louca. Das nossas avós. Só que hoje em dia, nós não temos visto mais esse tipo de história. É verdade. Por quê, Adonis? Do ponto de vista da inteligência espiritual... é que o diabo percebeu que ele não precisa mais desse dado esforço para poder te parar. Melhora, Adonis. Vou melhorar para você que tá me vendo. Ele te para com essas vozes. Então ele te para com medo, ele te para com vozes de que você é incapaz, ele te para com vozes de que você tá com raiva, de que você tá magoado com pessoas, ele te trava com determinados bloqueios e traumas. Então o diabo, ele é muito sagaz, com culpa, perfeito. Ele é muito sagaz, então ele não precisa mais ficar aparecendo pra você, pra te colocar medo, ele só vai lá e sopra uma voz. E se não der certo? Você não é capaz disso. Lembra lá daquele momento da tua infância? Lembra daquele trauma que você passou? Olha o que seus pais falaram pra você. Se seus pais, sua mãe falou isso pra você, imagina o que as outras pessoas não vão falar. Então o diabo, ele é sagaz pra agora poder te parar. Como? De uma forma simples. Com vozes. E são vozes sempre destrutivas. São vozes daquelas assim, você é incapaz, você é burro, burra,
você nunca vai conseguir, seu sonho nunca vai se realizar. Que propósito que você tem que viver mesmo pra trabalhar, você não merece, morre, tira sua vida agora, você não serve pra nada, acaba com essa dor agora. Essa porra dessa voz é a voz do diabo. Infelizmente tem pessoas ouvindo ela agora. É verdade. E existe a quinta voz, que é uma voz suave, que é uma voz assim, ó, que você tem que se aproximar pra receber ela, pra poder ouvir ela. Que é a voz do próprio Deus vivo, que é a voz do Espírito Santo. Que é aquela voz que nunca deixou de falar com a gente, Paula. Só que não é sobre a altura dessa voz, mas sim sobre o fato de nós estarmos próximos e íntimos, ou nós tirarmos todas as distrações para poder ouvir essa voz. Ter consciência de que existe essa voz. Isso, esse é um dos grandes passos. E se relacionar para poder ouvir, porque ela sempre tá falando, só que, então por que eu não ouço a voz de Deus? Porque você tá ouvindo outras vozes. Lembra que eu te falei, eu coloquei a voz de Deus por último, porque apesar dela sempre estar falando com você, é aquela que sempre vem num ritmo e num barulho bem suave. Uma questão de frequência, né, Adonis? Frequência também. E como que eu faço? E o que essa voz de Deus vai me falar? Sempre ela vai te falar para estar num desafio novo. Me prova, Adonis, te provo. Te provo agora. Nas escrituras está dizendo que a única coisa que alegra o coração de Deus é a fé. Fé é o quê? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Das coisas que se esperam. De que se esperam. Então é a certeza das coisas que não se veem, é a certeza que vai acontecer coisas que eu espero, mas que não estão acontecendo. São circunstâncias que não aconteceram ainda. Isso é fé. Olha que louco. Para você exercer a fé no mundo de hoje, você precisa conscientemente estar dando passos de desafio. Caso contrário, o que é um desafio, Adonis? Melhora pra mim. Um desafio é aquilo que você não quer fazer, aquilo que você acredita ser impossível e aquilo que você tem certeza que você não tem capacidade. Isso é um desafio. Pô, se eu não estou em um desafio hoje, eu não tenho necessidade de exercer a fé. Se eu não tenho necessidade de exercer a fé, eu não estou exercendo fé, eu não estou alegrando o coração de Deus. Então, peraí, qual que é a voz de Deus pra mim? A voz de Deus sempre é aquela que te empurra pra um desafio novo. É aquela que manda você fazer coisas que você acredita que você não sabe, que você não está preparado, que são impossíveis. Mas o mesmo Deus que tá te falando, dá o passo que eu coloco o chão, é aquele Deus que fala assim, ó, seja forte e corajoso, eu estou com você. Nada é impossível pra quem crê em Deus. Amém. Esse é o mesmo Deus que fala pra você dar um passo no desafio. Então, pra mim, por que eu tenho certeza que naquele momento onde eu estava dando um passo, saindo da minha zona de conforto, era a voz de Deus. Porque era algo que não fazia sentido se não fosse o próprio Deus vivo fazendo isso. E olha que doido, eu dei esse passo, não foi mil maravilhas não teve anjo tocando harpa, passei diversos desafios, mas eu posso te dizer, hoje eu vivo coisas extraordinárias que eu nunca imaginei antes viver. Meu Deus. A gente escuta que, assim, no começo fica ruim, para depois ficar bom, né? E o que acontece? Por que hoje você está vivendo extraordinário? Você me corrige se eu estiver errado. Mas é porque você não desistiu. Você deu um passo de fé e as dificuldades vêm, os bombardeiros, eles vêm, né? Os empecilhos, eles acontecem, mas você só tá onde você tá porque você não desistiu, porque você foi forte e corajoso. É isso. Né? Esse começo, você acha que durou quanto? Eu tô te fazendo essas perguntas porque o que você tá falando tá servindo tanto para mim. Que massa. Porque foi exatamente essa voz que eu ouvi o ano passado e ela não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Eu falei, mas por que eu vou sair daqui? Eu estava exatamente nessa zona de conforto e uma vida maravilhosa, morava de frente para uma represa, eu podia pescar no quintal da minha casa, andar de caiaque. E eu falei, cara, que sentido faz ir embora daqui? E eu não consegui entender, eu fiquei tentando achar razões, né? Você quer ir pro racional, peraí, por que eu vou sair? Tal, mas a conta não fechava, né? Quando você começa a colocar isso no papel, a conta não fecha. E eu também tive essa questão do bloqueio da escassez, né? Justamente, eu tinha uma vida extremamente confortável, financeira, profissional. Imagina, você que vem do interior, você sabe a facilidade da gente pegar uma criança na escola, né? Você tá ali, às vezes você esquece até a carteira, o cara, não, passa aí, amanhã você paga, né? Você tem uma série de... Custo de vida, né? Custo de vida. E aí você fala, mas por que agora eu vou ter que sair disso, né? E eu fiquei tentando buscar, e aí eu tive um momento que eu falei assim, cara, assim, eu preciso de uma palavra, né? Eu pedi para que Deus me mostrasse, e eu falei, e se é realmente do Senhor, o Senhor vai me dar os sinais para eu ir.
Porque, assim, a gente é muito inseguro, né, Adonis? Assim, a gente tem fé, a gente crê em Deus, mas é bom a gente saber que Deus está nos dando um direcionamento, né? E foi isso que eu pedi, e Deus foi me mostrando, e com cada passo que eu dava, ele mostrava, ele falava, tá vendo? Eu tô aí. E para mim, hoje, eu tô nesse momento que assim, é difícil, né? Porque é uma adaptação. Tudo aquilo, quando você sai, né, do seu lugar comum, né, é difícil, né? Então, quando você se lança no desconhecido, é como fazer uma viagem. Eu vou lá para o Japão. O que você sabe do Japão? Não sei, nunca fui para o Japão, então não sei como é que é, não sei como é que vai ser. Né? Você até tenta, né, ler, saber os hábitos, os costumes, para você chegar, não dar uma pisada de bola, né? Uhum. Mas você só vai saber realmente como é lá a hora que você chegar lá. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, e agora? Trânsito. E eu tinha jurado, eu falei, imagina, nunca mais moro numa cidade grande. Pra que eu vou morar numa cidade grande? Eu fui nômade, já morei em Londres, já morei na Bahia, morei em vários lugares. Eu falei, imagina voltar para São Paulo, essa coisa do trânsito. E aí, um dia eu tava no trânsito, a moto passando, barulho, daqui a pouco a ambulância. Eu falei, cara, por que mesmo que eu tô aqui? Né? E aí me veio, assim, essa voz suave, né? Do Espírito Santo. E aí me confortou. Então, o começo, ele é realmente difícil, né, Adonis? Você veio para cá que ano? 2021? 2021. E hoje nós estamos aqui, nós estamos falando de 3 anos depois. 3 anos e meio. E qual foi o momento, assim, que você falou, cara, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo aqui? Cara, foi quando, por exemplo, se concretizaram alguns projetos, foi quando eu percebi que a minha mentalidade, ela expandiu de uma forma onde eu cheguei à conclusão de, cara, eu posso morar em qualquer lugar do planeta Terra. Uau. Agora, se eu quiser. E eu tinha a oportunidade, o recurso financeiro já, mas eu não sabia que era possível. Esse é o mais triste. E que às vezes acontece com quem tá nos vendo agora. Você tem a capacidade, Deus já te fez. Você tem que entender que no hebraico não existe o tempo futuro. Só existe o presente e o passado. O que você quer dizer, Adonis? Quer dizer que tudo que está escrito lá, qualquer promessa que Deus te fez, já aconteceu. Não é que vai acontecer, porque não existe futuro no hebraico. Na língua hebraica não tem como ter futuro, só tem presente e passado. Então já aconteceu. Inclusive, vou trazer aqui uma palavra que está nas escrituras. Quando Deus aparece para Elias, quando Elias está fugindo do rei Acabe, um profeta, ele acabou de queimar tudo, humilhou lá todos os profetas de Baal, 400 profetas, que desceu fogo do céu. O cara viveu extraordinário. Só que o rei, ele humilhou o rei. E aí o rei jurou ele de morte. Aí Deus falou assim, ó, agora você já se mostrou, agora é hora de você ficar recluso um tempo. Então, vai e se esconde perto do rio Querite, que eu já ordenei os corvos para que te levem pão e carne para você comer lá. Então, era um tempo de seca, porque o próprio Elias tinha ordenado uma seca acontecer. E Deus colocou um lugar de refúgio no rio Querite para ele ter água a hora que ele quisesse. E os corvos já tinham sido ordenados para Deus, porque os corvos... Olha que experiência que esse cara viveu. Nossa. Os corvos levavam pão com carne para ele, levavam um lanche Big Mac para ele comer todo dia lá, de manhã, na hora do almoço e na parte da noite. Então, esse cara, ele ouviu de Deus essa declaração que eu quero dizer para você. Se Deus te prometeu, já aconteceu no Kairos. Amém. Só que nós temos que passar por um processo chamado de maturidade para que você possa experienciar as maravilhas que Deus já tem para você. O problema, sabe o que é, Paula? Muitas pessoas passam nessa existência e não experimentam essas maravilhas, porque elas desistem. Você me fez essa pergunta no início. Adonis, o que fez você não desistir? E aqui eu vou te responder de uma forma simples, que eu quero que essas pessoas que estão aí, elas possam se apegar nisso. Se apeguem na promessa. Uau. Como assim, Adonis? Do que você está falando? A fé... Lembra que a gente falou da fé? É aquilo que faz você dar um passo perante um desafio. Só que o que faz você fortalecer e sustentar essa fé no meio dos desafios? O que faz você não desistir? Eu preciso trazer um amigão meu também. Esse amigão meu, ele foi um cara que Deus fez uma promessa pra ele. Ele falou assim, ó, vou te dar um filho. E quando eu te der esse filho, você vai ser pai de nações. E ele até falou pra esse cara, olha pras estrelas e conta, se você puder. Porque daí vai ser a quantidade de descendentes que você vai ter. Uau. E esse mesmo cara, depois quando o filho dele completou 10 anos, Deus apareceu, o mesmo Deus que tinha falado isso pra ele, apareceu pra ele e falou assim, Manão, vamos matar o seu filho como um sacrifício.
Aí imagina esse cara, fala, pô, Deus falou pra mim que eu ia ser pai de geração, eu só tenho esse filho, é o único filho que ele me deu, E agora ele tá falando pra eu sacrificar esse cara? Que porra é essa? Né? Imagina a cabeça dele. Só que ele foi obediente. Só que eu vou dar um código aqui da história de Abraão. Você não sabe, eu tô falando de Abraão. Abraão foi, chamou 3 serviçais dele, preparou um jumento, colocou o filho dele, Isaac, e eles saíram numa peregrinação de 3 dias até chegar no monte, onde foi determinado que ele sacrificasse Isaac. Quando chegou no monte, para ele poder subir, muitas pessoas, elas negligenciam os detalhes da Bíblia. Mas eu, por ser cientista, neurocientista, eu gosto da leitura da Bíblia nos detalhes. E quando eu li essa parte, me chamou a atenção, porque eu vivia me questionando. Olha que louco, né? Eu questionava, por que Abraão é o pai da fé? Abraão é o pai da fé? Mas tá bom. Eu não tinha, ó, parecia que tinha um véu na minha cara que impedia, Paulo, eu poder ver o tanto que esse cara foi um cara da fé, pra gente poder aprender. Realmente ele é o pai da fé. Adonis, como que você prova isso na Bíblia? Quando ele tava subindo o monte, ele olha pros caras e fala assim, vocês podem nos esperar aqui, porque eu e Isaac vamos subir, mas nós vamos voltar. Aí eu fiquei lendo só essa frase, mas nós vamos voltar, mas nós vamos voltar, mas nós vamos voltar. Olha que louco, esse cara é psicopata, esse Abraão, porque ele já tinha Deus já tinha falado pra ele sacrificar o Isaac, só que nessa hora ele declarou algo contrário àquilo que Deus tinha falado pra ele, baseado em quê? Baseado em quê que Abraão olhou pros caras e falou assim, nós vamos subir, mas nós vamos voltar. Há uma promessa. Abraão se apegou na promessa. Ele falou assim, Deus, você me prometeu, você é fiel pra cumprir. Uau. Então, peraí, eu vou declarar, independente da minha circunstância, preste minha atenção, independente da circunstância que você tá vivendo agora, mano, não importa o que você tá vivendo, qual é o desafio que você tá vivendo, para de ficar olhando pra circunstância e se apega na promessa. Porque é a promessa que vai permitir você não desistir e continuar frente ao desafio que você tá. Então, olha que doido. O Abraão olhou para a promessa e falou assim, peraí, Deus, você mandou eu sacrificar Isaac, mas você também é o mesmo Deus que falou para mim que através desse filho eu ia ser pai de nações. Então, pera lá, eu vou me apegar na promessa. Tem gente que tá me olhando aqui agora, Paulo, tá se apegando na circunstância, no desafio, no gigante. Mas faça como Abraão, se apegue na promessa, porque é isso que vai fortalecer a sua fé para sobrepor esse monte, às vezes, que tá atrapalhando você ver a grande nação que você já é pai. Meu É sobre Deus. isso. Então, não, o que fez você não desistir? Me apegar na promessa. Me apegar nas promessas que eu já tenho. E se eu fosse você, eu já quero te passar uma aplicação de sabedoria. Posso, Paulo? Lógico, por favor. Fazer o seguinte, coloca no Google aí. Você vai colocar assim, ó, promessas que Deus tem na minha vida. Meu Deus. Ah, Donis, mas não é de Deus. Então coloca promessas do universo. Que se foda o que você vai colocar. Coloca promessas de alguma coisa. Escreve 10 promessas. Eu prefiro as de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus é rei dos reis. Então, quando é um rei, ele decreta algo, ele não pode voltar atrás. Então, tudo que ele escreveu na Bíblia Sagrada são leis e princípios que ele não pode voltar atrás. Pega a visão. E são todas promessas para mim e para você. Então, se você for brabo mesmo, tem gente que acha que oração é sair chorando para Deus. Mas se você entender que você tá no meio de um tribunal, de uma sala real, com o rei dos reis, quando você entra na oração, então não é sobre chorar e pedir, é sobre reivindicar seu direito. É isso. Pegando a lei. O que é a lei? A lei é a escritura, tá lá escrito. Pô, se tá escrito que eu vou ser abençoado como Abraão e vou ser abençoador de uma geração, que eu vou ter pra dar e não tomar emprestado, quer dizer que eu tenho que reivindicar isso no mundo espiritual. É isso. Só que você às vezes tá passivo relacionado a isso, porque você não sabe quem você é. Você não entende a sua identidade ainda como filho. Esse é o grande problema. Você tá aí, o diabo tá falando pra você que você é incapaz, que você não é filho, que você foi até salvo. Só que você acha que você tem que viver uma vida de bosta aqui porque você foi salvo na eternidade. Não, você é rei você é rei aqui na terra. Então você tem que viver uma vida de reinante, de governante, de rainha. Então, o que eu quero sugerir para que você faça? Escreva as promessas, escolhe 10. E todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que você faça, lave seu rosto, beba sua água, faz seu xixi, caga, não importa. Mas declare essas promessas. Leia uma vez só, declare em voz alta essas promessas. Eu sou forte e corajoso. Sou mais que vencedor Sou em mais Cristo que vencedor Jesus. em Cristo. Sou Meu como Senhor é bom. árvore plantada junto a Perfeito, ribeiros. é isso aí. Gente, essa é uma Declara. virada de chave
Adonis, eu tenho um testemunho forte sobre isso, que o dia que eu entendi, eu fiquei peregrinando aí por várias igrejas, né? O dia que eu falo, aquele vazio, né, que bate no peito, você fala, eu preciso entender o que mais tem a vida, porque não é possível que eu tenha vindo aqui para viver uma vida de manada. Acordar, trabalhar e dormir, né? Ir lá, pagar os boletos. Eu falei, não é possível, a vida tem que ter um sentido muito maior. Eu comecei a procurar, tem até um livro muito legal que chama Uma Vida com Propósito. Ele é um best-seller. Muito massa. Né? Como que é o autor dele mesmo? É o Rick... É do cara que tá lá no... Ele é Foi preso no campo de concentração, é essa a vida dele? Foi. É esse livro, né? Muito bom esse livro. Não, esse livro é fantástico. Inclusive, ele te traz 40 dias, ele fala, lê um capítulo por dia, porque você tem que absorver para você, né? E essa coisa, essa indignação, né? De quem sou eu, para onde eu vou? Não é possível, que vida é essa? É só isso. E isso me trouxe, assim, uma ira. Né? Eu acho, assim, que quando você não aceita que você é qualquer coisa, isso te traz uma ira na ânsia de buscar saber o que mais. Não é possível. Por que o Adonis tem essa vida? Por que o fulano tem essa vida? Por que o Pablo tá lá? Por que o ciclano tá lá? O que eles têm que eles acessaram a isso, né? Isso a gente está falando aí, né, de uma visão cristã, né? Uhum. E aí eu comecei a buscar aí igrejas em lugares tal. E o dia que eu entrei numa instituição, assim, eu não sou religiosa, né? Eu não defendo nenhuma placa de igreja, mas que ele falou, olha, você sabe quem você é? Você é imagem e semelhança. Você está sentado às regiões celestiais. Ele te fez rei e sacerdote para governar. E o dia que eu entendi que a minha oração não era de súplica, ai Deus, por favor, olha para mim, coitadinha, largada, abandonada, socorro. O dia que eu entendi que não era essa a minha oração e que a minha oração era trazer à existência aquilo que é meu, que ele já me deu e que eu passei a decretar. Falei, pai, eu sou tua filha, eu trago a existência, o Senhor já me deu, né? E a guerrear também, né, Adonis? Porque a gente sabe aí que o mundo espiritual, né, nós estamos lá na 4ª dimensão, a gente sabe que o inimigo está lá na 2ª e ele fica lá guerreando, né, impedindo que as nossas bênçãos cheguem. Inclusive tem uma passagem sobre essa em Daniel, né, que fala sobre isso. E sempre que eu tô numa luta, eu falo, cara, é meu, solta que é meu, que eu já recebi. Então, quando eu me dei conta que isso virou uma chave, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, eu convido a você que faça o que a Dona está falando, que busque essas promessas e traga isso para a sua vida. Né? Faça um teste. Faça um teste. Né? Se mantenha nessa posição, sei lá, por 3 meses. Eu duvido que a sua vida não vai mudar. Eu duvido. Porque é aquilo que nós somos. Essa, eu acho que é o grande código, né? E você estava falando de mente, né? Tem até um livro da Joyce Meyer que fala mente, nosso maior campo de batalha. Né? A Joyce Meyer é maravilhosa. Ela é incrível, né? Ela é demais. E é isso. Eu tenho, assim, uma coisa de mente, né? Que até é um dos assuntos que você... e um grande especialista, né? Que a gente bateu um papo sobre isso. Eu vejo você transbordando muito sobre isso. Você como um doutor, um neurocientista, que você foi estudar essa questão da mente, da esquizofrenia, isso. Né? Conta aí, como é que foi? Por que esse assunto, assim? Tem algo, assim, especial? Cara, na verdade, Paula, é muito doido, né? Porque hoje eu entendo por quê. Mas na época é muito louco. As coisas de Deus a gente nunca vai saber na hora, né? Na época, né? Na época, eu nunca pensei primeiro fazer algum tipo de pós-graduação a nível mestrado ou doutorado. Nunca pensei. Eu fiz minha faculdade de educação física particular. E lá você não tem uma promoção da área científica ou da iniciação científica igual você tem nas faculdades estaduais e federais do Brasil. É verdade. Um pouco diferente. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar com um amigo meu que estava iniciando no mestrado dele. E ele falou lá, meados de 2015, 2016, Adonis, eu tô fazendo um estudo, cara, e eu sei que você gosta dessa área de fisiologia, você dá aula de fisiologia e tal. Você não quer pegar essa parte dos voluntários e aplicar o teste neles de saúde, o questionário, para me ajudar? Cara, não dá para ganhar nada tal, mas você vai ter experiência. Eu falei, cara, eu topo. E aí eu fui e comecei a ajudá-lo. Ajudei ele durante 1 ano e meio no projeto dele. E aí nunca tive num pensamento de estar iniciando meu mestrado e doutorado. Só que logo depois que apareceu, que a gente terminou,
a orientadora dele me convidou. Falou, ó, você tem um interesse de fazer uma parte científica e tal? E eu falei, eu tenho, só que eu tenho interesse em fazer na minha área, fisiologia. Que era minha área de especialização na época. Então, nessa época, eu queria fazer, sim, me interessei, só que fazer na área de fisiologia, célula, DNA, mitocôndria, essas paradas que eu gosto de estudar. Sistemas. Só que ela falou, ó, não consigo te colocar lá. O que eu tenho pra você é oportunidade com transtornos mentais graves. E aí você imagina, né? Na época, eu olhei e falei, mas o que eu tenho a ver com isso, cara? Não tem nada a ver comigo. Trabalho hoje dando aula de fisiologia, dou aula em pós-graduação, mas tudo na área de ciência pra saúde, treinamento, sistemas fisiológicos. Não sobre comportamento humano, não sobre neurociência, não sobre o cérebro. Mas eu falei, poxa, pode ser que tenha algo guardado pra mim aí. Vamos entrar qualquer coisa depois. Olha o meu pensamento, eu vou entrar e depois qualquer coisa eu peço transferência. Achei que tinha isso aí na cabeça, né? E entrei. Só que ao passo que, obviamente, dentro de uma pós-graduação de mestrado e doutorado, você tem que estudar muito, você tem que ter um arcabouço assim, de estudo, de revisão bibliográfica gigantesco. E aí eu comecei a ter essa experiência e comecei a perceber que Deus estava me abrindo uma porta para o futuro, que Ele queria que eu estivesse ativado, que era um comportamento humano. E que, querendo ou não, sempre foi uma grande paixão minha. Sempre trabalhei com pessoas, sempre fui líder nos lugares que eu estava. E o comportamento humano era algo que eu sempre fui apaixonado. E aí eu percebi que a área que eu estava ingressando, no caso de neurociências, ela poderia me dar esse conhecimento, não somente científico, mas prático, porque lá, por exemplo, alguns trabalhos científicos, eles são muito laboratoriais. O meu era muito de campo. Então a gente tem um ambulatório de primeiro episódio psicótico lá no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, e a gente atuava lá toda semana, tava lá com os pacientes, com a galera. Então foi algo que me deu uma experiência muito grande na questão de transtornos mentais graves. Não é só a esquizofrenia, mas também tem. Inclusive os casos mais graves que a gente tem hoje de transtornos mentais é a esquizofrenia, a bipolaridade. São casos aí bem complexos. Mas a gente também estuda depressão, síndrome do pânico, ansiedade em graus muito altos, síndrome do pensamento acelerado. Mas assim, se você for analisar os casos que eu mais cresci foi com o estudo da questão da esquizofrenia. E hoje, obviamente, eu posso te falar como que são as coisas de Deus. Hoje eu tenho a dádiva, né? A graça de Deus ter me colocado nessa área, eu ter tido a oportunidade de me especializar, e hoje é uma das áreas que eu mais estudo e mais atuo. Porque, querendo ou não, quando a gente trata de pessoas, a gente está tratando de algum tipo de transtorno, não tem como. Ainda mais hoje, que nós estamos na era dos transtornos emocionais e dos transtornos mentais, mesmo que leve, de grau leve. Hoje, a gente vê o Brasil é o país mais ansioso do planeta. O Brasil, depois da pandemia, ele saiu de quinto e pulou para segundo país mais depressivo do planeta Terra. Que isso? Hoje, só no Brasil, a cada 1 minuto e meio, uma pessoa tenta se suicidar. Infelizmente, a cada 2 minutos e 40, uma pessoa consegue se suicidar no mundo. No Brasil, a cada 1 minuto e meio, uma pessoa tenta tirar a própria vida. Meu Deus, eu não sabia disso. Então, nós estamos vivendo a área, ou o século, das doenças e dos transtornos mentais e emocionais. E Deus me deu essa oportunidade de poder me especializar, de poder atuar na prática e também produzir ciência nessa área. Então essa eu vejo que foi uma dádiva, não foi uma escolha inicial, mas hoje eu olho pra cima e falo, Deus, o Senhor o Senhor sabe de todas as coisas e eu tenho que agradecer, porque se fosse por mim eu não teria escolhido. Parece que eu fui empurrado assim, fui colocado e foi algo que foi apaixonante assim, até hoje, algo poderoso pra mim. Que incrível, a deucidência, né? Não existe coincidência, existe sim um propósito. Ô Adonis, mas o que você acha que o grande fator desse aumento, dessa quantidade de transtornos, né? A gente sabe que a pandemia, né? As pessoas ficaram muito tempo enclausuradas, né? Isoladas. Mas o que você remete a esse aumento absurdo aí desses transtornos? Vamos lá. Eu vou ter que te responder de duas formas aqui. Eu vou te responder como cientista, mas lembrando que a ciência, ela tem igual num carro. Quando você tá andando de carro, você não tem uns pontos cegos do carro? É onde acontece, às vezes, se você virar o carro numa faixa, você não viu no retrovisor e acaba resbalando no carro. É verdade. A ciência, apesar... Eu vou te responder aquilo que é até onde a ciência conseguiu chegar, e automaticamente a gente tem que saber que ela tem os seus pontos cegos. E toda ciência, toda produção científica, ela não é uma verdade absoluta. Produção científica, ela tem ego envolvido, ela tem politicagem,
ela tem uma pressão da própria instituição para você produzir, que é a forma com que a instituição ela angaria recursos do governo é mostrando serviço. Então, existe essa pressão. Existe a briga de egos dos pesquisadores. Muito difícil um pesquisador publicar um resultado que seja totalmente antagônico àquilo que era a sua crença ou àquilo que era seu objetivo de pesquisa. Existe as indústrias patrocinando. Então, a real verdade sobre a ciência é que ela é muito positiva, ela auxilia demais, ela impacta o planeta. Eu tenho, assim, uma graça poderosa de poder fazer parte desse meio científico, só que a gente não pode levar sempre como verdade absoluta. Então, Adonis, o que você dá à questão científica? O que a ciência fala sobre o aumento dos transtornos mentais? Cara, o avanço tecnológico é um dos pontos que a gente vê. O abuso de drogas, o uso de drogas com frequência, a gente vê que é um dos transtornos. O estresse, a rotina do ser humano hoje é uma rotina que está dando muito pressupostos para que os transtornos emocionais, os transtornos mentais graves e leves ou moderados, eles possam se instalar cada vez mais na sociedade. Uma dificuldade e fobia social que vem sendo produzida pelas redes sociais, pela forma com que cada um se conecta entre si, pelos contágios e pelas redes sociais, não somente na internet, mas também na rede social presencial que a gente tem. A própria pandemia, que foi um grande dificultor e um grande estressor no ser humano, principalmente nas relações sociais, isso acaba atrapalhando demais a saúde mental da população. Então a ciência ela traz isso. Mas na minha observação, eu sempre fui um cara muito estudioso relacionado e sempre fui um cara questionador no quesito cultura. Então, quando eu observo a cultura do planeta, quando eu observo quem são aqueles que dão o tom para que a roda gire, para que o jogo continue, eu posso te dizer e posso acrescentar. Eu não estou te dizendo e negligenciando nada daquilo que a ciência nos trouxe, mas eu quero agregar, acrescentar, de que um dos grandes problemas hoje que eu vejo da saúde mental para que as pessoas possam cada vez mais estarem doentes emocionalmente, doentes mentais, é a questão da dificuldade de plenitude na essência trina que nós temos. A dificuldade de plenitude no corpo, na alma e no espírito principalmente. Então, eu vejo que pessoas hoje elas estão com déficit de autogoverno. E quando a gente olha, por exemplo, para a ciência, a gente vê isso em diversos aspectos. Mas quando a gente olha do ponto de vista espiritual, a gente vê que isso é simples quando está escrito em Gênesis, por exemplo, que Deus ele faz o homem, a sua imagem e semelhança. O homem quer dizer ser humano. Então ele faz o ser humano, ele cria o ser humano do nada, com o seu sopro de espírito, a sua imagem e semelhança. Nós somos espiritualmente como Deus. Só que quando ele nos forma, nos forma do pó da terra. E ao passo que ele nos formou do pó da terra, ele dá nosso primeiro propósito aqui na terra. Ele determina o nosso propósito na terra. Frutificai-vos, multiplicai-vos e subjugai a terra. Quando você vai ver essa palavra subjugai a terra no hebraico, em aramaico, você vê que quer dizer colocar debaixo dos seus pés, é ter total domínio, total governo. E as pessoas acreditam, elas levam, às vezes, de uma forma, de uma interpretação equivocada relacionada a, não, tem que dominar a terra, então tem que dominar as pessoas têm que me obedecerem, eu tenho que ter dinheiro pra caramba, eu tenho que ser... Não é sobre isso apenas. Não quer dizer que você não pode viver e desfrutar do melhor que essa terra tem, porque em João 10:10 está escrito que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é só vida, é vida em abundância. Então não é errado. Só que a primeira terra que Deus nos determina governar é aquela terra que nós somos formados. Nosso corpo é formado de terra. E a pergunta que eu tenho para você é, hoje você tem governado o seu corpo, a sua terra, a sua primeira terra? Então não é à toa que lá está escrito que o corpo foi formado do pó da terra e depois ele fala, subjugar essa terra. Então a questão que eu vejo que cada vez mais as pessoas estão sofrendo opressão nesse quesito emocional vem da dificuldade e da negligência com o autogoverno, principalmente na questão da nossa essência, para que nós atinjamos a plenitude nas 3 esferas. Então, ou existem pessoas que estão muito preocupadas com o corpo, com o físico, com a estética, ou outras pessoas que estão muito preocupadas com a cognitivo, com a parte cognitiva dela, com a parte de inteligência, de conhecimento, ou algumas pessoas também estão presas apenas na questão espiritual. Não é isso que Deus quis dizer para você. Ele quis dizer para que você retroalinhe
as 3 esferas, para que você seja realmente pleno. E com essa plenitude você consiga aqui na Terra ativar o reino. E quando a gente fala em reino, as pessoas falam, reino, o cara vai vir com conversa medieval. Não. É que o reino nada mais é do que a instalação e a implantação de uma cultura. É isso. É a gente poder, com a nossa essência alinhada, com a nossa essência trina alinhada, nós podemos implantar o reino aqui na Terra. Que nada mais é do que nós reinarmos e nós sermos sacerdotes. Sacerdotes é criar uma ponte do reino dos céus aqui no reino da Terra. É você implementar uma cultura através da sua língua, através do seu lifestyle, através da forma com que você vive. Não é sobre falar somente, mas é sobre as pessoas verem em você algo diferente. Poderia falar assim, que porra é essa? É igual você falou aqui no começo. Por que alguns conseguem e outros não? Qual é a diferença que faz a diferença? Exatamente. Qual é a diferença que faz a diferença? É a plenitude nas 3 esferas. Eu vejo um povo hoje, Paula, e isso tem muito a ver com o meu propósito, com a minha causa. Eu vejo um povo hoje que está escravo da própria mente e do próprio corpo. Uhum. Porque nosso espírito já está lá sentado nas regiões celestiais. Então, qual que é a treta? A treta está no corpo e na alma. E eu vejo que Deus vem me causando uma ira, assim, para que eu possa, pelo menos, ativar. Uhum. E, quiçá, poder ter o privilégio de libertar um povo no corpo e na mente. Uhum. As pessoas ainda confundem muito isso. E, às vezes, você está se perguntando, Adonis, então você achou seu propósito, você achou sua causa? Como que você achou isso? Eu tô esperando aqui o meu propósito. É aí que tá o problema, você tá esperando. Deus não pega ninguém parado. Deus te pega caminhando, amigão. Exatamente. O propósito vai te achar caminhando. Inclusive, eu quero que você escreva uma coisa no teu coração. O milagre está no movimento. Todas as vezes que existe um milagre na Bíblia, você vê que as pessoas elas tiveram que se movimentar. Existem diversas histórias que a gente pode colocar aqui. Eu gosto muito do primeiro milagre de Jesus. Uhum. Que é quando ele transforma a água em vinho. Uhum. O mais louco é que ele manda os caras encherem as talhas de água. Tinham 90 litros de água cada talha, eram 6 talhas. Ele manda a galera encher. Naquela época não é encher no bebedouro. Eles tinham que ir lá no poço, carregar os 90 quilos. Uhum. Encher e voltar. E aí, mesmo assim, ele olha e tem água. Muito doido. Aí ele fala assim pros caras, levem para o mestre Sala, que era quem tava organizando, recepcionando e fazendo toda a organização da festa de casamento. No momento e no ato do movimento deles levarem os jarros de água para o mestre Sala, é a hora que o milagre acontece. Então o milagre não aconteceu parado, a água não estava parada. O milagre aconteceu no movimento. Qual foi a hora do milagre? No movimento. Inclusive a mulher do fluxo de sangue, ela também teve. Ela foi reivindicar o milagre dela, a cura dela, no movimento. Ela saiu de onde ela estava, ela deu um passo em movimento e ela tocou apenas na veste de Jesus, fez Jesus parar no meio de uma multidão e Jesus fala assim, saiu o poder de mim, Pedro. E Pedro ainda fala assim, você é louco, mano, você tá numa multidão aqui, você vem falar que alguém te tocou? Que pergunta é essa? Mas Jesus, na sua sabedoria, na sua mansidão, ele olha e fala assim, não, mas alguém me tocou, porque saiu o poder de mim, alguém me tocou diferente. Diferente. Alguém me tocou diferente. Então não é sobre Deus querer fazer um milagre pra gente, ou Deus querer fazer por nós. Uhum. É sobre Deus já fez tudo pra nós. O banquete está servido, sirva-se. A questão é, você tá tendo coragem, identidade, entendimento que já é pra você? Essa é a pergunta. Então sirva-se, mané. Sirva-se. Então, o que eu vejo nessas duas perspectivas, espero ter conseguido responder a sua pergunta. Na perspectiva somente científica e na perspectiva pessoal minha, de estudos ainda que não são apenas científicos, são de outras áreas também, da psique, da ciência humana aí. E eu trago também aqui, Adonis, um pensamento muito espiritual sobre isso, né? Dos poderes entre o bem e o mal, né? O mal hoje, como você já disse lá atrás, né, no começo aqui, que é a maneira como ele tem se manifestado é na mente, né? E aí a gente vê, inclusive às vezes eu me deparo com os vídeos na internet de algumas pessoas que a gente vê endemoniadas, que você fala, meu Deus, o que é isso, né? Que você vê que é uma manifestação, né? Mas eu vejo também essa questão das drogas, que é algo assim... que eu, inclusive, tenho uma experiência com isso, e de que o mal se aproveita dessa situação, né,
para atingir criança, é jovem, é velho, são pessoas que estão num vazio tão grande que ele acha que somente usando droga, por aquele breve momento, né, que te dá ali um ápice, né, de alegria, de êxtase, e aí aquilo é que vai preencher. Eu tenho uma experiência, eu comentei com você por alto, né, é um assunto assim muito delicado que eu passei há muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, e eu fui criada dentro, né, no interior, trancada dentro de alguns princípios e valores ali bem... eu falo assim que meu pai era militarzão, né? Embora ele não tenha nada. E eu agradeço, acho até que muito bom eu ter sido criada dessa forma. Mas quando eu vi o mundo, né? Eu falei, cara, que é isso? Não, povo, isso aqui é maconha, isso aqui é isso e aquilo. Eu falava, nossa, não conheço isso. E aí eu tive a oportunidade de experimentar LSD, né? Que é o ácido lisérgico. E nesse movimento, né, de faculdade, né, você tá morando sozinho, oba, tal, não sei o quê, foi logo que teve as primeiras raves no Brasil. Sim. Que era um movimento, né, eu sempre gostei muito de música, gosto muito de música eletrônica, apesar de faz tempo que eu não, né, mas é uma música, a música tem esse poder de mexer com a gente, né? Ela muda o estado emocional. Total, né? A música é um dos aspectos que muda o estado emocional. E isso, assim, inclusive eu era louca da caixa de som. Ficava lá com a orelha na caixa. Eu também Cadê fui da rave. Cadê a Paula? Tava lá na caixa de som, porque é impressionante, aquela vibração te dá, né? E mesmo sem usar droga nem nada, o som tinha aquilo. E aí eu fui entrando nesse mundo e aquela coisa, né? E eu fui apresentada e eu tive uma experiência com LSD. E aquilo me alterou tanto, porque assim, o LSD, ele não tem um tempo curto, ele é longo, né? Então você toma e você fica 10 horas, 11 horas. E aí eu tomei a primeira vez aquilo... ele causa uma abertura também dos receptores de dopamina, que geram alguns sintomas de alucinação, de delírios, né? Que são próximos dos sintomas da esquizofrenia. Então, você sabe que é sobre isso eu vou chegar, que eu quero que você me explique, porque isso para mim é um assunto assim tão importante, porque além do LSD hoje, me corrija se eu estiver errada, a ayahuasca faz isso também, não faz não? Faz. E eu vejo é o chá, né? É o chá de ayahuasca, né? Tudo que é agonista dopaminérgico, ele tem essa proeminência, esse risco, Não vou fechar aqui questão, mas... até desculpa te cortar. Imagina. O que acontece é que quando a gente tá lá no ambulatório e para mim foi uma das coisas que abriu muito a minha mente, apesar de eu sempre ser um cara bem radical, eu sempre fui... Você foi treinada na luz, né? Eu fui treinada nas trevas. Meu pai é macumbeiro, meu pai me colocou assim num treinamento das trevas. Muito doido. Minhas irmãs me veem hoje, eu lembro até hoje, no aniversário de 29 anos, meu irmão olhou para mim e falou, não acredito que você tá vivo, cara. Era pra você estar morto já há muitos anos. Falou desse jeito, minha irmã mais velha. Pouca vida louca que você tinha. E quando a gente vê, e eu dando uma olhada, então, nessa vida das trevas, eu até experimentei drogas. Mas eu fui sempre um cara que a gente pode chamar de careta, né? O pessoal fala, não, careta. Mas eu não curti. Você pira? Eu não curti. Eu parei de beber com 17 anos. Ué? Por vontade própria, porque eu falei, para, isso aqui não tá fazendo mais sentido pra mim. Porque eu ia pra ficar louco mesmo. Pra mim, bebida não era... Eu nunca gostei de bebida. Álcool era sempre ruim. Pô, você vai tomar cerveja, é ruim pra caramba. Tomar vodka é horrível. Só que eu bebia pra ficar louco mesmo. Então eu falava, não, eu quero ficar louco. Aí eu comecei a falar assim, pô, mas eu já sou muito louco sozinho, sem nada disso. Não preciso disso aqui. E parei com 17 anos. Maconha eu experimentei, só que eu não curti. Eu falei, cara, vai dar alguma coisa? Eu perguntava os meninos, não, vai dar. Você não tá... Tô sentindo bosta nenhuma, irmão. Isso aqui tá me deixando até mal. Então eu acabei nunca sendo esse cara adepto das drogas. Só que a parada mais doida é que quando você vai ler os prontuários no ambulatório de primeiro episódio psicótico, de pessoas que tiveram surto psicótico, pessoas que têm esquizofrenia, cara, alarmantes, 75% são usuários frequentes de drogas. E entre as principais drogas que estão lá, maconha e as metanfetaminas, o LSD, a bala, doce, pra pessoa aí que tá mais... Então, essas são drogas que realmente são psicoestimulantes e elas são drogas que promovem a abertura de surtos psicóticos. Como o chá ayahuasca aí, também são... Então tá nessa categoria de drogas que são perigosas. Ah, Donis, mas eu uso e não tive nenhum problema. Pô, maneiro. Até agora, pode ser que às vezes você não tenha mesmo, tá tudo bem. Só que elas são as drogas que estão mais envolvidas com esse tipo, estão mais associadas com esse tipo
de transtorno mental grave. Você sabe que é aquela coisa, né? Você experimenta, tal, e aí tomei uma vez, tal, aí a segunda. Aí eu falei, cara, que negócio maneiro, tô gostando. Aí eu ia pra academia, vou pra academia, tomava o negócio. Eu ia pra academia, malhava, ficava lá 5 horas na academia, frenética, tal, não sei o quê. Pirei com o negócio. Falei, gente... Essa época da rave foi muito louca, né? Não tem mais hoje isso aí, né? Não tem. Cara, foi muito louco. As pessoas ficavam 3, 4 dias nas chácaras, nas fazendas, né? Foi muito doido isso aí. E pra ficar nesse giro acordado, a base de drogas, a maioria das pessoas. Eu lembro dessa época aí também, muito doido. Uma época muito louca. E aí... eu comecei a entrar nessa parada. Você usou frequentemente, então? Eu usei. Não foi na primeira vez que você usou que abriu o surto psicótico? Não, então, eu tomei a primeira vez, são 6 meses, é bem cíclico o negócio, são 6 meses. Eu tomei a primeira vez, 2 meses depois eu já estava consumindo direto. E aí, nessa de consumir direto, eu achei que eu podia ganhar dinheiro com isso. E eu resolvi vender. Né? Olha que loucura, né, meu? É insano, assim. Hoje eu penso e falo, meu, que loucura. E aí eu comprei uma cartela, né? Porque é um negócio, gente, que é um papel, né? É um papelzinho, você recortava, que é uns quadradinhos, você tomava 1/4 daquele negócio e você já tinha uma alucinação. E aí eu comprei muito e eu não sei em que momento do meu rolê que eu tomei tudo. Porque como eu tomava... Você aumentava a dose. Como eu tomava e eu tinha surto psicótico, num desses surtos, eu tomei tudo. Tá. Durante o sintoma que a droga produziu, você acabou tomando mais do que a dose que você geralmente tomava. Eu comprei para vender e tomei as cartelas todas. Entendi. E aí, o que aconteceu? Caraca, mano. Eu entrei num surto psicótico permanente. Olha só. Então, eu tava tudo bem. Eu tava aqui conversando, tudo bem. Daqui a pouco, é isso que eu ia te perguntar. Daqui a pouco virava uma chave que eu, assim... É muito estranho, porque hoje eu acho assim que isso tem tanto a ver com o espiritual, depois a gente vai entrar nisso, mas assim, era tão louco que eu tava tudo bem conversando com você, daqui a pouco dava um whoop, então eu tava aqui, não era só conversando com você, eu estava num filme sendo filmado, então tinha câmeras por trás, e eu tinha que falar com você alguma coisa, porque uma voz dizia pra mim que eu tinha que falar tal coisa, era muito louco. E nisso, eu passei por N situações, eu morava sozinha, meus pais não estavam comigo, então assim, eu tive momentos assim, eu não tenho casa. E aí eu saí com uma mala da minha casa, mas eu não tinha casa e, tipo, fiquei peregrinando. Eu dormi na rua em São Paulo, né? Porque eu achava que eu não tinha casa. E, de repente, do nada, voltava... Não, o que eu tô fazendo na rua? Voltava a consciência. E eu fiquei nesse surto psicótico por uns 3 meses. Olha só. Longe dos meus pais, ninguém sabia o que estava acontecendo. Com 20 e poucos anos? Eu tinha 19 anos. Caraca. Eu tinha 19 anos. E geralmente, como via de informação... a maioria dos surtos, eles acontecem no final da adolescência. É um padrão. Acontece em várias idades, tá? Só que o padrão médio tá entre 16 a 24 anos. Jura? Surto psicótico. Puxa, eu não sabia disso. E aí nessa... Massa você tá falando aqui, porque assim, é algo que a ciência... Ó que louco, né, mano? Deus é maravilhoso de ter te apresentado pra mim... Porque é algo que a ciência, ela diz que não tem... Primeiro que a ciência não sabe o que é realmente, tá? Nós temos o quê? Nós temos algumas hipóteses, algumas tendências. Mas quando a gente se trata da mente, para estudar a mente humana, é algo muito complexo. Porque, se eu for pegar teu braço para estudar, eu consigo pegar, eu consigo abrir, eu consigo pegar, fazer uma biópsia, eu consigo colocar no microscópio. É palpável o estudo fisiológico. O cérebro, eu consigo abrir, eu vejo os neurônios, eu consigo ver quimicamente o que acontece, eu consigo fazer testes. Agora, a mente é algo impalpável. É a alma. Putz. Não tem como você estudar a mente, não tem como eu pegar a sua mente e estudar. Eu só tenho como observar o seu comportamento. Caramba. Então, esse é um dos grandes dificultantes da questão de fechar o diagnóstico. Inclusive, quando a gente vai fazer algum tipo de diagnóstico de transtorno mental grave, você vê que nos primeiros 3 a 6 meses ele muda muito. Então, é esquizofrenia, mas pode ser uma esquizofrenia paranoide, aí depois ele pode mudar para uma bipolaridade. Então, é algo que ainda a ciência, apesar de décadas de estudo, e de, assim, ser algo que tem crescido muito o estudo nos transtornos mentais graves, infelizmente é algo que ainda nós não temos certeza o que realmente é
Nós temos tendências. Você sabe o que causa, mas você não sabe o que é. Nós temos, assim, essa tendência. Ó, nós vemos um padrão de que drogas psicoativas e usuários de drogas, eles têm uma tendência. Por quê? 75% das pessoas que passaram pelo ambulatório, elas tiveram envolvimento com drogas. Uhum. Então, pô, você chega numa associação de que, ó, isso aqui é uma determinante. Uhum. E aí você vê também padrões de traumas, infância e tudo mais. Só que um dos grandes aspectos é a questão de usuários de droga. Ou traumas muito assim, pessoas que passam por traumas muito grandes e não conseguem, às vezes, suportar esse trauma. E elas acabam também apresentando esse surto psicótico. Mas no caso, aí voltando, eu só abri um parênteses relacionado à idade. Uhum. Não, super interessante. Desculpa, eu ia falar uma coisa, agora voltou, perdão. Eu nunca conheci uma pessoa, não conheci uma pessoa ainda que tem a sanidade mental que você tem depois de ter passado por esse surto. Inclusive a ciência, ela fala que isso ainda pode acontecer, mas é uma doença ainda que não tem cura. Assim, mas olha como que Deus é maravilhoso. Tá nos colocando aqui e tá colocando você para ser uma testemunha viva de que realmente uma hipótese de que é aquilo que eu acredito também, tá? Eu como cientista que posso te falar. Se eu falar, obviamente já falei isso em mesa com cientistas, com psiquiatras, e alguns até dão risadas, né? Porque alguns são muito céticos. Só que é muito doido. Eu faço uma pergunta para quem mexe com ciência. Como ser cientista e não acreditar em Deus? Essa é uma pergunta. Porque se eu estudo o comportamento, se eu estudo o cérebro humano, se eu estudo a mente humana, se eu estudo o sistema humano, como que eu não acredito num Deus criador, numa inteligência frente a como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente? Como que a gente pode ver que às vezes um rato tem a mesma estrutura anatômica quase assim de um cérebro do humano, só que não tem a capacidade que a gente tem de mente? Como um primata tem a mesma estrutura anatômica de um cérebro, mas não tem a mesma capacidade mental que um ser humano. Meu Deus. Tem que ter um criador por trás. Por isso que ele foi feito no quinto e nós fomos feitos no sexto dia. Então, isso é mágico, isso denota muito assim a existência de Deus. Eu ainda brinco que cada vez mais a ciência se curva à existência de Deus. E aqui nós estamos vendo, aqui é um marco, viu, pra mim. Então, por isso que a sua história é muito massa. Quero que você continue, por favor. Quero ouvir mais. Legal, isso pra mim, assim, eu até falei pra você, né, eu não sei como é que esse assunto ia chegar, né, assim, como é que eu ia conseguir passar isso. É uma história muito dolorida, é uma história que foi muito difícil pra mim, depois, consequentemente, pra minha família, porque eu entendi a gravidade, né, do que aconteceu depois, né, mas eu sei também que o fato de eu estar aqui há um propósito. Né? E só agora tá falando sobre isso. Porque eu já pensei mil coisas. Vou escrever um livro, eu vou contar. Mas eu nunca tive a oportunidade de estar de frente com alguém. Também, né, agradeço esse momento, né? Entendo que há um propósito nesse nosso encontro, realmente. Porque é o cientista com a criatura, vamos dizer assim, né? E aí, Adonis, eu sei que esse negócio foi indo e eu não consegui entender, porque eu me sentia incomodada, às vezes eu tava bem e de repente eu tinha surto. E num desses momentos, eu fui viajar com meu pai e com meu irmão, e a gente foi para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Isso foi em 96. E aí, chegando lá, eu entrei em surto, né? A viagem foi super tranquila. E assim, você conversava comigo, tava normal. Tanto que ninguém conseguia saber o que estava acontecendo comigo, que eu tava normal. E aí eu tive um surto, eu falei, pai, empresta o carro para mim? Ele falou, tá, onde você vai? Eu falei, não, eu vou na cidade. Ele me deu o carro, ele tinha uma caminhonete. Eu lembro que eu peguei esse carro e falei, é hoje que eu vou resolver isso. Porque o que aconteceu nesse período? O meu surto psicótico, ele estava relacionado a Deus. Então, o meu surto dizia, lê a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz, você vai fazer. Só que quando eu li a Bíblia, você sabe, eu posso interpretar de N maneiras. Então, eu tive momentos assim, eu li uma palavra e saía andar pela rua. E aí, eu achava que eu tinha que pregar. Então, eu entrava num restaurante qualquer e começava a falar da palavra de Deus, né? E aí todo mundo parava e falava, nossa, né? Assim, São Paulo, as pessoas falavam, pode ser uma gravação, pode ser uma pegadinha, pode ser qualquer coisa. E eu nunca fui barrada nesses lugares. Então, o meu surto era, você fala da palavra porque você vai conhecer o seu anjo da guarda. Essa era a promessa que a minha mente... que a voz fazia para você. Fazia para mim. Viva isso porque você vai achar o seu anjo da guarda. Então, era sempre um desafio para achar meu anjo da guarda. Então, eu ia, não falava lá em público, ficava esperando meu anjo, não aparecia meu anjo.
Eu ia, tomava uma decisão, dormia na rua para procurar o anjo, não achava o anjo. E aí, nesse dia lá em Bonito, eu falei, cara, é o seguinte, eu não aguento mais. Porque aquela voz me perturbava demais, né? Então, era tudo uma conexão. Eu tava aqui, mas daí você piscou diferente, mas daí alguém falou aqui, ela se mexeu ali. É uma história tão louca que você vai fazendo conexões com tudo que acontece à sua volta. E eu falava, cara, mas essas conexões, elas não se resolvem. Então, eram situações que não tinha resolução. Então, eu fazia tudo que a minha voz mandava, minha voz, né? A voz, sei lá do quê, mandava e não chegava no final. E aí, nesse dia, falou assim, eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu vou me matar. Essa foi a primeira vez que eu pensei no suicídio. E aí, eu peguei o carro, falei, cara, eu vou dar de frente com um caminhão, eu vou... não sei, não sei como é que eu vou fazer, mas eu não aguento mais. E aí, naquele ímpeto, eu falei, vou parar o carro. Aí eu pensei, não, eu vou, né, ferrar com meu pai, vou perder o carro dele. Eu falei, não, eu vou me jogar na frente de um caminhão. E eu fiquei parada numa estrada de terra, né, do lado do carro, e fiquei esperando. Eu falei, a hora que aparecer um caminhão, eu vou me jogar. E aí eu fiquei esperando, e demorou muito para aparecer um caminhão. E esse caminhão não aparecia. E aí eu falei... eu vou desistir. Quando eu falei, vou desistir, veio um caminhão. E quando eu fui me jogar, eu não tive força. Eu desfaleci e caí. E ele passou. E naquele momento, é como se eu tivesse voltado a minha consciência. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vou fazer isso? Meu Deus, que loucura. E aí entrei no carro e voltei pro hotel. Eu lembro que chorando, meu pai falou, o que aconteceu? E eu não consegui explicar para ele, porque era tudo assim, não tinha muito uma explicação, porque nem eu entendia o que estava acontecendo, né? Então essa foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. E veja que história louca. Eu não tinha usado droga nenhuma, eu estava sem usar o LSD, porque como eu tinha tomado tudo, eu não tinha mais a droga. Né? E o cara de quem eu comprei, ele ia na minha casa para querer receber. E eu falava, eu já paguei você. Ele falou, não, cara, você pegou a droga e tal. Então, assim, eu não estava usando droga, eu não tinha fumado maconha, não tinha feito nada e tinha aquilo lá. Então, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas, peraí, se eu não usei droga, de onde está vindo isso? E aí eu sei que a gente voltou tudo, e aliás foi assim uma viagem que eu tive uma experiência surreal com Deus. Eu tive numa gruta lá, não sei se você conhece, Bonito, no Mato Grosso do Sul. Não conheci ainda, mas dizem que é maravilhoso. Meu, olha, eu vou te falar assim, é um lugar que eu depois, inclusive, depois voltei e morei um tempo lá fazendo estudos para o turismo, mas assim, é um lugar que aquela natureza, né, a natureza que resplandece a glória de Deus, foi um lugar que eu tive assim uma experiência. Mas enfim, voltei para São Paulo e tal. E tive outro surto. E nesse outro surto, saí de casa com o meu anjo. Não, porque eu vou te mostrar. Você tem que... E a voz que falava isso para mim. Você tem que mostrar para mim que você está disposta a tudo. Era sempre isso. Você está disposta a tudo? Você está disposta a gritar agora no meio da Avenida Paulista? Eu falava, eu tô. No meio da Paulista. Meu, Paulista, 1000 pessoas, todo mundo passando. Só mais uma gritando. Nunca uma pessoa parou e falou, meu, você está precisando de ajuda? Você tem alguma coisa? Nunca. E aí eu fui ali atrás do MASP e falei, cara, eu não aguento mais. E ali eu subi naquela ponte que tem atrás do MASP, a 9 de julho passa lá, e eu falava, anjo, se você não aparecer, eu vou me jogar. Anjo, se você não aparecer, me jogar. E ele falava assim, se joga. Se joga que eu vou te mostrar. E era uma coisa muito louca, Adonis, porque assim, eu queria ver esse anjo, mas eu tinha consciência de que não era certo eu me matar. Mas eu não sabia que isso era, né? Eu não tinha entendimento. Então, é uma dualidade, assim, ó. Se joga, mas não é certo se jogar e tal. Que massa, cara. E nisso... Não, que massa você poder falar disso aí, porque, deixa eu te falar, as pessoas não têm essa consciência mesmo quando estão lá. É um propósito, viu, amiga? É, né? É um propósito, porque isso é muito raro, cara. Você ter a consciência depois daquilo que você passava, não ter nenhum tipo de perda de memória, e ter a consciência do que você passou para poder também alertar outras pessoas. Porque, assim, quando você vê do jeito que você tá falando assim, a gente pode começar a entender, a ter o entendimento de que é algo espiritual também, rolando. Eu tenho... Muito forte, assim, sabe? Porque uma voz que manda você se jogar, uma voz que fala, você tá disposta a fazer tudo que você... pra ver esse anjo. Então, isso, eu li alguns livros
relacionado... Por meu pai ser das trevas, né? Vamos colocar assim, ser da macumba, né? Ele ainda é? Ele ainda é. Apesar de ele ter aceitado Jesus, ele ainda é pai de santo. Mas faz um ano só que ele aceitou Jesus, tá mas bom. eu acredito que vai dar certo. É só o começo. Vai rolar, Aí o Espírito Santo agora convence ele lá. Agora com o Espírito Santo. Mas eu comecei a ligar alguns pontos da minha família, né? Eu sou o 7º filho e de irmãos, a maioria dos meus irmãos, infelizmente, vidas destruídas, um paraplégico, hoje assassinato, outro ficou preso muitos anos, uma prostituta. Então eu vejo com uma família assim totalmente destruída assim nesse aspecto, irmãs com problemas de relacionamento, diversos divórcios, né? E aí teve uma vez que já estava convertido e tudo mais, aí teve uma vez que Deus me colocou assim esse entendimento de poder olhar e falar, caraca, através de um livro que eu li, chama O Filho do Fogo, do Daniel Mastral, um ex-satanista. E ele fala sobre a questão do outro lado, né? Que eu nunca me importei com isso. E ele contando do outro lado, ele conta sobre a questão de consagração. E aí eu comecei a ligar os pontos, falei, puta, mano, meu pai às vezes consagrou a família toda, porque todo mundo porque tem esse lance de consagração, e não é que meu pai queria ou não, é porque alguém manda ele, é o demônio que manda. Pô, você quer acessar isso aqui? Então você tem que fazer isso. Então não é a graça. O único espírito da graça é o espírito do Deus vivo. O restante vai te cobrar de alguma forma. Vai te cobrar, não é nada de graça com o demônio. E aí, eu reli o livro da Arte da Guerra e tá escrito que pra você ir pra qualquer guerra, você tem que conhecer seu inimigo, senão você já perdeu a guerra. E aí isso me inspirou a ler alguns livros. Um dos livros que eu li também, que eu indico também pra quem quer ler pra conhecer os dois lados, né? É o livro chamado A Bruxaria. Chama Bruxaria, do Carlos Ribas. Também é um cara que é ex-satanista. E quando você fala, ele conta uma história dele, que ele foi um satanista de geração, assim. Avó, avô, pai. E ele foi o cara que era pra ser a descendência geracional mesmo de satanista. E ele conta que ele já nasce conversando com um anjo, que é o demônio dele e tal. Então o demônio que fica com ele conversando e fala pra ele fazer as coisas. E aí, contando isso, só pra trazer essa introdução, você contando isso, dá pra ver nitidamente uma certa semelhança entre aquilo que os ex-satanistas, né, que tem esse portal espiritual aberto pra até conversar, ver, comunicar com demônios, e aquilo que estava acontecendo com você nesse momento. Então, por exemplo, mais uma tendência, mais uma hipótese dessa questão ser uma questão bem espiritual, né? E às vezes, assim, tem pessoas que às vezes podem estar passando por isso aqui, que estão nos vendo. Então, assim, a gente tem um privilégio de ter a Paulinha, assim, podendo ter a coragem, podendo ter a humildade e a sinceridade de abrir a sua história de vida. E eu creio que vai curar muita gente. E assim, às vezes você está passando por isso, você não sabe com quem falar, sei lá, abre no Instagram aí da Paulinha, do Viagem no Propósito, manda uma mensagem. Ninguém melhor do que quem já passou com autoridade, venceu isso, para poder te ajudar, para você ter uma pessoa que entende o que você está passando, porque realmente as outras pessoas, elas infelizmente não vão entender. Os médicos, psiquiatras não vão entender porque eles não passaram na pele isso. Seus pais, quem está cuidando de você não vai entender. Infelizmente estão sofrendo tanto quanto você. Estão sofrendo porque demais. É uma sobrecarga muito grande. Agora, alguém que passou e venceu tem autoridade. Então, que você precisa sentir algum tipo disso, você sente... Se você tem dúvidas sobre isso, já manda pra Paula, porque ela vai poder te ajudar muito, tá? Eu vejo que é um propósito, é um ministério. Posso dizer que é um ministério de libertação e de cura relacionada a essa área. Amém. Você sabe que, como eu te disse, ninguém nunca ouviu falar disso da minha boca, né? Isso é uma história que eu contava até hoje para as pessoas mais próximas. É uma história que trouxe muita dor para minha família. É claro que eu já ressignifiquei isso. E você falou, né? Nossa, que louco você lembrar de tudo isso. Porque foi tão forte, sabe, Adonis? Eu era uma pessoa tão careta até então. E como foi uma coisa muito rápida, né? E eu, depois que tive tudo isso, eu passei eu não estudei a fundo como você, mas eu procurei saber por que disso, né? O que levava, o que me levou a tudo isso. Porque eu não esqueço, né? Eu vou chegar lá, mas o médico, ele olhou no meu olho, ele falou assim... ele falou, você sabe o que é esquizofrenia? Não. Aí ele me explicou. Quando ele explicou, ele olhou para mim e falou assim, se você usar droga de novo na sua vida, você nunca mais convive numa sociedade. E aquilo para mim foi assim um peso que eu falei,
cara, eu não quero isso, eu não posso viver isso, né? Mas para você entender, né, eu nesse dia da ponte, a voz que ficou ali me perturbando, e eu falei assim, eu ia me jogar. E você sabe que até algum tempo atrás, quando eu lembrava dessa cena, me dava um frio na barriga de lembrar que eu estava com um sapato. E eu fazia assim, eu fazia assim, olha, eu tirava a mão e botava. Se você não vier, eu vou me jogar. Então, só de lembrar nisso, eu até arrepiei, assim, por quê? Porque eu podia ter morrido ali. Eu podia ter morrido ali. Eu poderia ter escorregado, o meu sapato podia ter deslizado, eu podia ter morrido ali. E isso foi tão forte, cara. Isso é forte demais. Forte demais. Não, arrepia, assim, porque... Que isso, cara. Aí, assim, você vê a morte, né? E essa foi a segunda tentativa minha de suicídio. E Tanto aquilo... de pessoa que deve ter se suicidado passando por isso, não sabia que estava passando por isso. E não tinha algum amigo, às vezes, por perto. Então, cara, às vezes você tá vendo, você não tá passando por isso, mas você conhece alguém que tá passando por isso, tá com um comportamento estranho, de repente. Estranho, a pessoa fica estranha, de repente, posicionem, volta. ajude, manda pra Paulinha. Né? Não, vai ser um prazer poder ajudar. E aí, você saiu pessoas. da ponte como? Cara, eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Eu não sei como eu entrei, não sei como eu saí. Do mesmo jeito que veio, aquilo veio falando pra mim assim, não vai fazer isso. E aí o frio na barriga, de você lembrar, Deus de tem você... um propósito grande na sua vida, hein, mano? Tem. De eu sair, de eu voltar, né? E nesse dia também dormi na rua. Eu ficava sentada, né? Eu tive isso, assim, de estar na rua e depois, no dia seguinte, fui para casa. Porque, assim, o que é mais louco, Adonis, é que você, assim, Paula, mas como é que você entra e sai disso? Não sei te explicar. É muito louco, tá tudo bem, daqui a pouco o negócio vira, é como se virasse uma chavinha. Que aí depois eu fui, o médico me explicou que é como se você tivesse uma membrana muito delicada, que você depois explica, que deve, né, que ela abre e fecha, ela abre e fecha. Então, quando eu tomei essa quantidade de ácido lisérgico, o meu exame foi para os Estados Unidos. A quantidade de ácido lisérgico que apareceu, os caras tiveram que mandar, porque assim, era meio que surreal. Como é que uma pessoa... Se fosse outra droga, seria entrar em overdose, vamos colocar assim, para todo mundo entender aqui. É isso. E aí ele explicou que essa membrana, ela meio que abriu, que é o que traz a consciência da realidade, uma coisa assim que depois você explica pra gente. É que a explicação dele foi química, mas de novo, a explicação não é só química. Não. A gente consegue ver e observar a química lá envolvida, fisiologia e tudo mais, mas é uma questão mais comportamental, mental do que espiritual. E das terceira vez que eu tentei me matar, né, que foi aí que eu consegui realmente ter ajuda, os meus pais, eles tinham vindo para São Paulo e nós estávamos todos juntos e eu estava tomando banho e é uma coisa muito louca porque você também tem visões, né? Então eu tinha algumas visões assim. E eu tomando banho e o anjo começou a falar comigo e eu comecei a discutir com o anjo. E eu falava, você só fala que vai aparecer, você não aparece. Por que você não aparece? Aí eu lembro da minha mãe batendo na porta, falando, Paula, com quem que você tá falando? Eu falei, mãe, tô falando com o meu anjo. Ele não fala, ele fica aqui me mandando fazer as coisas. Ela, com quem? Eu falei, mãe, daqui a pouco eu saio. E eu continuei ali, e quando eu saí do banho, os meus pais, eles estavam sentados, tipo assim, o que tá acontecendo? Eu olhei para os meus pais, Adoni, meu pai, ele é calvo, a minha mãe, ela hoje tem o cabelo escuro. Eu olhei, a minha mãe era loira. Eu vi a minha mãe loira quando ela era jovem. O meu pai com cabelo. Eu fiquei olhando e falei assim... E eu tinha uma visão de gato. Sabe o gato que tem esses... né? Eu não sei como é que é. Então, eu tive aquela visão de gato. E eu fiquei olhando para eles dessa forma. Eu falei, gente, o que aconteceu com vocês? Eles estavam assim, parados. Eles falaram assim, o que aconteceu com você? Eu falei, vocês não estão vendo? Falei, mãe, pai, você tem cabelo. Tipo, meu pai era careca, eu vi meu pai com cabelo. Falei, pai, você tem cabelo. Mãe, você tá loira. E aquilo, a minha mãe falou assim, E assim, eu lembro da cara deles, assim, chocado, tipo, o que tá acontecendo com você? A minha mãe falou assim, Paula, tá tudo bem. Quando a minha mãe falou, tá tudo bem, eu falei, cara, eu pirei. Eu tô fora de mim. E aí a voz falou assim, tá vendo? Se mata. Do jeito que essa voz falou, eu falei, aí eu dei um grito. Eu falei, eu vou. E saí correndo com direção à varanda. Eu estava no 14º andar. E aí aquilo, a minha mãe, ela saiu disparada. Até pouco tempo atrás, eu nem sei se eu ainda tenho, eu tinha uma cicatriz que a minha mãe grudou no meu braço para eu não me jogar. E aí ela me grudou e ela me jogou no chão e eu falei, eu vou. E dali
eu não sei, não lembro. Esse é o momento que eu não lembro qual foi o desfecho que a minha mãe conseguiu me acalmar. E eu só lembro eu estar dentro do carro com meus pais indo para um hospital. E eu falava assim, vocês estão indo me levar lá, né? A minha mãe falava, tamo. E eu lembro dele só concordando com tudo. Eu falava assim, agora ele me paga. Eu vou pegar ele, eu quero ver ele. Agora eu vou encontrar. Ela, você vai sim, vai se encontrar. E eu lembro de chegar no hospital e ver meus pais chorando. E eu não entender, assim, o que estava acontecendo, né? E eu tomei alguma injeção, que eu não lembro o que era. E eles falaram, eu lembro deles falaram assim, fica de olho nela. Porque eu tava, né, num surto. E no dia seguinte, então, meus pais me levaram para uma clínica e eu tava achando que eu ia encontrar com o anjo. Era sempre essa, né? É tão louca essa história do anjo. Eu nunca tive tatuagem. A minha primeira tatuagem, tá aqui, depois eu vou botar na câmera, é uma asa de um anjo. Uhum. Assim, foi tão forte que foi a minha primeira tatuagem, porque era isso, era o anjo que eu tinha que encontrar. E aí eu entrei na clínica e tal, e o médico falou assim... me botou sentada, e naquele momento eu falei assim, eu acho que eu preciso ser outra pessoa. Veio assim, a coisa que me veio, eu acho que eu tenho que ser outra pessoa. E ele falou assim, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu falei, Maria. Aí ele olhou e falou, Maria? Eu falei, é. Ele falou, ah, tá, Maria. E quantos anos você tem? Eu falei, 16 anos. E eu fui mudando, mentindo para ele, porque eu já não sabia mais o que fazer para que aquilo saísse da minha mente. Uhum. Então eu falei, bom, acho que se eu mentir, mudar a situação, eles vão entender que está acontecendo alguma coisa comigo. Porque eu não consegui explicar o que estava acontecendo. E ali, ele falou, ele conversou comigo, daí ele falou, olha, então tá, então você vai ficar aqui com a gente um tempo, tá bom? Eu, tá bom, tá ótimo. Falei, nossa, que bom, eu vou encontrar meu anjo, isso vai se encerrar. E aí eu lembro de meus pais saindo, ainda falei para meus pais, falei, ó, eu tenho maconha guardada lá em casa, tá? Ainda falei para eles, ó, tá guardado, tá assim no pote, no pacote de brócolis, traz a minha maconha, minha mãe, tipo, meu, que isso, a menina fuma maconha, tá mandando eu trazer a maconha. E nesse dia, Donis, foi o dia que tudo se revelou, né? Nesse dia eu fui dormir, sozinha num quarto. Eu lembro que foi muito louco, porque eu sentei para assistir televisão com outras pessoas, aí aquela coisa, você tá numa clínica, né? Aí você tem um maluco aqui de um lado, o outro do outro. O cara começou a falar, eu falava, o que você tá falando comigo? O cara, não tô falando com você, você tá falando comigo. E assim, de sair treta, porque é um outro louco com outro louco, cada um tem uma viagem no negócio, né? E aí a mulher falou assim, não, vamos dormir? Eu falei, vamos dormir. Porque eu ainda estava naquela aflição. Quando eu fui dormir, eu falei, eu não consigo dormir. Ela falou, eu vou te dar um remédio, vou te dar um Dormonide. Você deve conhecer, o Dormonide é um remédio super forte. Você toma, toma, desmaia, né? E eu tomei o Dormonide. 10 minutos depois, eu acordada e com uma aflição, uma angústia. E eu levantei. Quando a enfermeira me viu, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não consigo dormir. Eu falei, eu não consigo, essa voz não sai. E aí aquela coisa foi aumentando. Ela falou, meu Deus, mas você tomou? Abre a boca. Não, eu tomei. Ela, não, vou te dar outro. E aí, ela me deu um segundo. Quando ela me deu o segundo Dormonide, Adonis, eu deitada, eu tive uma visão muito louca, que na verdade não foi nenhuma visão. Eu senti cheiro de pena queimada. E eu senti, sabe coisa de filme, assim, tipo, assim, um filme mais louco que eu já assisti, sei lá, Poltergeist, que você vê umas coisas saindo. Eu tive essa visão de coisas saindo de mim. Nossa. Assim, como se subisse algo, assim, sabe? E com cheiro. Um cheiro muito forte, uma risada, sabe? Olha só, cara. Tipo, sarcástica. E eu não conseguia lutar contra aquilo, e aquilo foi saindo de mim, aquilo foi saindo. E o cheiro, olha, cara, eu falo, me arrepia, assim, Uau. porque de tão forte que foi. E aquilo eu não conseguia parar, e de repente, o negócio riu, e eu dei um grito. Ah! E aí, quando eu gritei, que a enfermeira entrou, ela falou, cara, o que tá acontecendo? Era o segundo Dormonide. E aí ela veio e eles me deram mais um. E eu entrei num estado de tremedeira, de chorar e tremer. E ali eu apaguei. Nessa de apagar, no dia seguinte, é como se a minha ficha fosse caindo. E aí eu fui assim, mas eu falei assim, mas o que aconteceu? E ninguém me explicava. Aí eu tive a primeira consulta com o médico. Daí eu falei assim, me explica o que está acontecendo. Daí ele falou, você quer saber? Tá. Olha, nós escolhemos seu exame. Daí ele começou a falar, tá, você está num surto psicótico. O que é surto psicótico? O que é? Aí ele foi me explicando. Imagina. Ainda nesse dia, Doris, depois que eu conversei com ele, eu tentei fugir da clínica. Porque eu falei, cara, eu achei aqui que eu ia ver meu anjo, ninguém está me apresentando o anjo, então eu tenho que sair daqui.
você vê que louco, né? No terceiro dia foi que a minha ficha caiu. Que os remédios que ele começou a me aplicar, que eu não lembro quais eram, eu sei que depois eu fiquei tomando muito tempo Aldol, né? Mas o remédio que ele me deu... Aldol, quetiapina, às vezes são... ele me deu um outro remédio, era o Aldol, e um outro que eu fiquei rígida, eu não conseguia nem colocar o remédio na minha boca. A comida, ele né? Tem uma perda de função neuromotora. É isso, os remédios são chamados de primeira geração. Hoje nós temos outros tipos de medicamentos porque o grande problema dos medicamentos, abrindo parênteses, é que esses medicamentos eles vão causando déficit neuromotor. Então você vai conseguindo ter dificuldade de movimentar até causar um tipo de... Quanto mais tempo você usa, mais problemas motores você vai apresentando. Eu andava como robô, eu não conseguia. Então eu ia colocar o talher, era uma coisa assim difícil de eu conseguir. E aí, nesse terceiro dia que eu comecei a ter um pouco de consciência, é o dia que eu mais chorei na minha vida. Porque aí eu comecei a entender que estava acontecendo algo e que realmente tudo que eu tinha vivido em 6 meses era mentira. Você abriu a questão assim, não, realmente eu tô passando por um quadro clínico. Quadro clínico de surto psicótico. E aí aí fez todo sentido. E aí eu pedi pra ele de novo, ele não ia me consultar naquele dia. Eu falei, por favor, chama ele aqui pra ele me explicar. E ele deu, é o Dr. Montezuma, nem sei por onde ele anda, mas ele me deu uma aula, assim, me explicando tudo. E eu falei, então, tudo que eu vivi até que era mentira... Pô, você imagina você passar 6 meses da sua vida vivendo uma mentira. Tudo que você viveu, o anjo não existe, o não sei o que não existe. E aí, aquilo pra mim ficou assim, muito claro que era espiritual. Porque eu vi o que saiu do meu corpo. Pô, uma visão, um negócio. Cara, eu vi e senti. Eu acredito, tá? Sabe? Eu acredito, tá? E assim, o que era esse anjo? Era o diabo. Ele queria a minha vida. Ele fez tudo isso pra tirar a minha vida. E ali, Adonis, naquele dia, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Eu entendi o que aconteceu. Ele falou, você entendeu? Ele falou, agora você vai escrever uma carta, frente e verso, 5 folhas. Você falou, por que você lembra disso? Eu nunca me esqueço. Eu falei assim, para eu sair daqui eu tenho que fazer isso? Ele falou, porque eu queria sair dali. Ele falou, mas né, até que ponto realmente ela voltou ou é mais um surto? Ele falou, escreve. E aí eu escrevi com maior dificuldade da minha vida, 5 folhas. Com medicamentos, né? Com medicamento, com tudo. Isso foi no terceiro dia eu comecei a escrever, no 4º dia eu continuei escrevendo, no 4º dia à noite ele teve lá. Aí ele leu a carta, ele falou assim, você entendeu? Eu não conseguia nem conversar com ele, porque eu chorava tanto de arrependimento, de remorso, de tudo que eu tinha vivido. Ele falou, aí ele terminou de ler, ele falou assim, você entendeu? Você entendeu? Eu falei, eu entendi. Ele falou, então eu vou te dar alta amanhã. Eu fiquei 5 dias internada. Que isso, cara? Eu fiquei 5 dias. Nunca vi isso. Eu fiquei 5 dias internada. No 5º dia, quando eu saí, ele olhou para mim e ele falou, você já entendeu. Agora você sabe que isso que você teve é um surto psicótico. Você, por muito pouco, não ficou esquizofrênica. Se você não fizer o que eu falar aqui, você pode de novo entrar nisso e nunca mais sair. Ele falava assim, onde você mora? Em São Paulo? Você vai embora de São Paulo. Tá bom? Tá. Você faz faculdade? Você vai trancar sua faculdade, vai fazer faculdade o ano que vem em outro lugar. Tá. Você vai morar 6 meses com seu pai. Você vai fazer isso. E o cara foi me dando uma série, porque você tem que mudar de ambiente, você tem que mudar de tudo, né? E foi muito louco, Adonis, porque eu segui à risca tudo que ele falou. Eu segui à risca. O traficante achou o telefone dos meus pais. Você vê como é, né? Assim, para testificar tudo isso. Ele foi atrás dos meus pais. E aí meu pai me escondeu isso, né? Porque tinha algumas coisas que eram muito... Eu sofri muito, assim, eu chorei muito. Meus pais choraram muito, né? Foi assim, uma situação muito triste. E aí meu pai pagou o traficante. E eu fiquei 6 meses com os meus pais, né? Tendo uma outra vida. E ciente de que se eu usasse qualquer coisa, eu nunca mais ia voltar. Mas a única coisa que me vinha era que era o diabo querendo a minha vida. Que isso, cara. Forte, hein? Forte. E depois, preciso te perguntar isso, depois você não teve mais nenhum surto? Não, nunca mais eu tive surto. Eu ainda, depois de um tempo, depois de uns anos, eu usei maconha, fumei maconha. Mas toda vez que eu fumava, eu tinha medo. Então, eu fumava e tinha medo, assim, de algo acontecer. E até teve um episódio, depois, quando eu morava na Bahia, de um amigo, a gente estava numa festa e nunca mais tomei nada, assim, nada. E aí eu tava numa festa e um amigo meu falou, abre a boca, tal, não sei o quê. Eu abri a boca, ele, pum, botou. Eu falei, o que é isso? Aí eu tirei, assim, ele falou, é ácido, né, que chama ácido. É doce, é um doce. Eu falei, você tá louca, eu não quero isso. Joguei no chão. Ele falou, você não joga, o negócio é caro. Eu falei, nunca mais me dá esse negócio. Porque eu sabia
que se eu tomasse, se eu tivesse qualquer tipo de contato, que eu nunca mais ia voltar à realidade. Esse é forte porque, Adonis, então peraí, então você tá querendo dizer que toda esquizofrenia, todo surto psicótico, ele é espiritual? Não, mas também é. Por quê? Adonis, então como que acontece? Você não viu que o seu episódio, no caso, é questão de droga. Usei a droga e tal, e usei uma dose muito alta e acabei abrindo um surto psicótico. Como assim espiritual? Aí a gente pode levar para a questão da brecha. É isso. Eu abri brechas no mundo espiritual e dei uma autonomia para o diabo poder atentar contra a minha vida. Então a questão é, às vezes você está nos vendo aí, às vezes não é na questão da esquizofrenia ou do surto psicótico, mas é na questão de alguma brecha que você continua abrindo na tua vida para poder sofrer essa opressão espiritual. Seja bebida, né? Também a bebida, até eu tive assim episódios de beber muito e começar a ter sensações, porque isso é uma sensação que você não esquece. Essa sensação desse surto é uma sensação que você não esquece. Você começa a fazer sinapses, você começa a ligar. Ele falou isso, a mão dele mexeu de tal jeito, aqui aconteceu tal coisa. Você começa a ligar tudo. E aí, até com bebida. Eu falei, cara, que coisa esquisita. Aí deixa eu tomar uma coca, uma água, um negócio para poder voltar. Né? Então, assim, realmente, essa... Tem 3 níveis, né, de influência espiritual. É a opressão, influência e a manifestação, né? O domínio do corpo. E é incrível, no caso da frente das trevas, né? Então, você estava num nível de influência, estava sofrendo influência espiritual. Total. Porque eu dei uma brecha, né? Agora, me explica uma coisa. Como é que é essa questão disso que se abre e fecha? O que é isso? Por exemplo, é a forma química da gente poder explicar o surto psicótico. Geralmente, quando a gente fala assim, abriu uma esquizofrenia. É um termo usado na neurociência, membrana, na psiquiatria. É isso que a membrana, ela acaba se extravasando e aí você tem uma dada facilidade química de poder ter um extravasamento e uma conexão de receptor e química. Então aí você fica mais com uma maior facilidade para poder ter esses surtos psicóticos. Por isso que eles falam usa o termo abriu a esquizofrenia. O cara abriu um surto psicótico. É um termo muito usado no ambulatório, por exemplo. Foi o que o médico falou. Mas assim, Paulo, é muito massa aí poder ver que você venceu de novo, cara. Eu vejo assim, Deus, ele é um Deus poderoso para fazer de qualquer ferida nossa algo que possa curar outras vidas. Então, que você entende que você tem esse ministério, que você entende que você pode abrir mais a boca sobre isso, não tenha vergonha de contar a sua história, porque realmente ela vai ser usada para curar outras vidas. Amém. Imagina um tanto de família que tá passando por isso e não sabe o que fazer, não sabe para onde chegar, não sabe para quem falar. Inclusive, elas estão contando que os médicos possam resolver o problema delas, e na maioria das vezes, infelizmente, o médico, ele, apesar de ser muito capacitado, apesar de dar o melhor dele, ele não sabe o que é realmente. Ele não tem o entendimento do que só você às vezes passou. Da forma com que você explica, é algo que foi me dando muita luz sobre o que é o acontecimento, ou o próprio surto psicótico, a esquizofrenia, né? Você teve episódios psicóticos, né? E isso é mais uma questão assim, que tem a influência espiritual também, no meu ver. Inclusive, pelo que você viu, eu acredito, tá? Eu acredito muito no que você falou, saindo lá, foi de repente uma saída dos demônios. Eu vejo nessa perspectiva. E o cheiro, e é tão forte isso, sabe? A sensação de lembrar do cheiro de pena queimada é uma coisa muito peculiar, né? Porque eu podia sentir qualquer cheiro. Então, era cheiro de pena queimada, sangue, um cheiro de sangue, sabe? Forte. E ali, naquele momento, eu tinha certeza que era espiritual. Né? E assim, eu nunca falei, eu sempre disse que ia chegar um momento de eu falar sobre isso, porque eu não me sentia confortável de falar sobre esse assunto. Até um dia, e você sabe que quem despertou isso em mim foi você, né? Que um dia você estava numa live falando, e isso que você está dizendo, né? Que talvez eu possa colaborar com as pessoas nesse sentido, você estava numa live falando, eu falei, o cara sabe o que é isso, né? Então, assim, esse encontro, esse podcast, tudo isso aqui, com certeza, é um propósito muito maior, né? Eu acredito que você tem... É o início do ministério. Eu vejo assim, no espiritual, eu vejo como o início de um ministério. Amém. Porque pessoas que passaram por isso, eu não vejo essas pessoas tendo a consciência que você tem. Esse é o primeiro ponto, tá? As pessoas que passam por isso, elas
elas vivem a vida enfrentando esse desafio e elas não têm essa consciência que você teve. Então você teve uma dádiva. Amém. E assim, com essa dádiva você tem uma responsabilidade de guiar um povo. Amém. De libertar um povo. Amém. Então que você entenda aí, possa determinar isso, possa ser o início de um ministério, que você possa se posicionar realmente. Aí eu vejo aqui livros, eu vejo aqui mais que um podcast, eu vejo palestras, eu vejo realmente um posicionamento. Porque é isso que Deus faz. Deus usa aquilo que tentou nos parar, aquilo que o diabo usou para tentar nos parar, Deus usa para que a glória dele seja vista através da nossa vida. Uau. Então você pode entender que isso é um ministério que se levanta. Amém. Porque, de novo, cara, na ciência, na psiquiatria, na neurociência, ninguém vai poder ter a autoridade que você teve, que você tem. De ter passado, vencido, tido a consciência e dar uma coisa que às vezes a família perdeu, que o próprio paciente perdeu, que é a esperança. Putz, então, é verdade. E o que é a vida sem uma esperança, né? Aquilo que alimenta a pessoa de continuar vivendo. E eu vejo que muitos pacientes, eles perdem a esperança por causa do medicamento. Você vê pessoas que estão totalmente entregues, cara. São pessoas que ficam aqui, ó. A pessoa não consegue nem olhar no teu olho, a pessoa não consegue falar com você, ela não consegue se movimentar direito. A base de medicamentos muito pesados, né? E isso vai entregar de volta a esperança para essas pessoas, para a família, para as famílias. As famílias precisam de esperança. Amém. Que assim seja, Adonis. Eu te agradeço demais por essa oportunidade. A gente extrapolou todos o nosso tempo. Mas valeu a pena. Eu agradeço aí essa chance que a gente tem. Esse é o apito do novo ministério, de iniciação do ministério. Uau! Esse é o apito aí. Glória a Deus começa por agora, isso. deu start. Você sabe Imagina que quando você cruzar a linha de chegada, porque não é sobre uma corrida em competição. O reino não é sobre uma corrida em competição, eu contra você. É você correndo no tempo que você está aqui para construir e ativar um legado que vai alcançar pessoas e famílias. E aí quando você cruzar a linha de chegada, eu quero que você tenha essa visão comigo agora. Você vai ver Jesus entregando para você uma coroa. E uma coroa vai ter vários diamantes, várias pedras preciosas. E aí ele vai olhar para você e falar assim: filha, você combateu o bom combate. Entra no gozo do seu Senhor. Mas antes, olha para trás. Vê a multidão de pessoas que você guiou para também cruzar essa linha de chegada. O reino é sobre isso. Meu Deus, amém. Eu recebo isso, Adonis. E que você sente na mesa de Paulo. Foi a mesa de um evangelista que levou esperança para as pessoas que ninguém queria levar. Ele foi o cara que enfrentou e abriu o evangelho para lugares que nenhuma pessoa ia ouvir. Meu Deus. Você vai sentar na mesa de Paulo. Por quê? Você vai falar da palavra de Deus e do mundo espiritual, às vezes, para pessoas que nunca iriam ouvir de outras pessoas. Meu Deus. Nunca iriam parar para ouvir, às vezes, um médico. Porque a família e o paciente acham que o médico tá contra eles, muitas vezes. É verdade. Não, meu filho não tem isso. Como assim meu filho tá passando por isso? Minha filha tá passando por isso? Como assim? Você tá enganado. A família não aceita, é o primeiro ponto. E às vezes ouvindo uma pessoa que passou por isso, falando assim, não, tem como. Meu Deus. Então, é um ministério, tá? Forte. Amém, assim eu recebo. Seja, tamo junto. Obrigadão aí pelo convite. Obrigado por permitir eu participar disso e ouvir a sua história. Obrigada por despertar isso, né? E veja que importância, se você entende que isso é um ministério meu, se você tem essa visão, eu creio, eu recebo, mas ela começou por você. Amém. Ela começou Glória porque a Deus por isso. Eu te vi falando sobre isso numa live, eu até comentei lá com você, e foi através da sua vida que esse ministério, então, se inicia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que alguém falou de Jesus pra mim, né? Não é? Que bom. Amém. Então que você possa abrir mais sua boca aí pra falar de Jesus. E o melhor, viver Jesus. Porque a minha esposa, que foi a protagonista de eu ter me convertido, né? Ela nunca falou de Jesus pra mim querendo me obrigar a algo disso. Ela simplesmente, viveu. Ela foi o exemplo. Ela foi um exemplo que arrastou. Eu falei assim, que porra de Deus que é esse? Me desculpa a expressão da palavra, mas que Deus que é esse que essa mulher serve, que ela fala tanto? Como que ela é assim, né? Então que você possa aí ser essa Bíblia viva. Que a sua vida ela possa ser regada de obras. Que as pessoas veem o Jesus Cristo em você. E não que você precise ficar falando. Eu desejo isso pra você, eu desejo isso pra mim. Eu desejo isso pra você que esteja me vendo aí. Menos blá, blá, blá e mais ação. É isso. Gente, muito obrigada, Adonis. Agora eu quero receber aqui a Liz, quero receber a Lud. Demorou, vai ser Vamos massa. trazer as duas mulheres da família Isso, juntas, né? Pra gente poder continuar esse transbordo. Siga, Adonis, você tem sido luz para muita gente. A maneira explosiva, maluca, que eu adoro particularmente, ela tem tocado na vida de pessoas. E que se Deus me der aí a oportunidade que eu siga por esse lado, porque eu acho que é isso, sabe? As pessoas precisam ser chacoalhadas e esse seu jeito tem
transformado vidas. Glória viu? a Deus. Obrigada. Valeu, eu que agradeço o convite mais uma vez. Valeu, bora lá transbordar. Gente, obrigada. Esse podcast extrapolou todos os nossos limites, mas é por um propósito muito maior. É isso aí. Valeu, gente. Até mais. Beijão. Tamo junto.